Fala galera, tudo bem? Começando mais um Vineyardcast. Hoje vocês podem ver que tá um pouco diferente, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Wilgner. Tô aqui na Vineyard há uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu sou dos jovens, ajudo com algumas coisas dentro do podcast. E hoje eu inverti com o Renatão. O Renatão tá ali hoje na parte da operação e eu vim pra cá, vim conversar, né? Conduzir essa conversa. E hoje a gente tem 2 convidados. Esse é o nosso primeiro podcast temático. A gente vai falar sobre relacionamento. E hoje eu tenho um casal de amigos, fiz curso com eles, que é o Lucas, né? E a Paola Calado. Sejam muito bem-vindos. Lucas, passe, apresentem o pessoal. Obrigada. Boa noite. Wilner. Bom, sou muito grato a Deus por estar aqui, né? A gente quer agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, né? A gente está juntos aí desde 2007 e durante o nosso namoro nós tivemos algumas palavras e temos vivido isso desde o nosso casamento também, que o nosso ministério seria com famílias, né? Então isso é algo que hoje com certeza se concretiza, uma palavra que nós recebemos de poder estar alcançando em grande escala, né? Tudo isso que o Senhor tem colocado no nosso coração, na nossa vida, de experiências de vida, para compartilhar a palavra dele, compartilhar as experiências que a gente tem vivido. Então, a gente quer agradecer demais ao Senhor em primeiro lugar, agradecer a você, cara, pela parceria, por ser o nosso host, né? Muito chique isso, né? O Renatão aí por estar ali no nosso backstage, junto com o Israel também, nosso parceiro aí. Obrigado por estar com a gente aí, viu? Então, sou o Lucas, né? Eu sou a Paola. Nós temos 2 filhos lindos, pequenos ainda, de 6 anos e 3 anos. Na verdade, vai fazer 6 ainda. Ele é grandão. O André e a Rebeca. O André e a Rebeca. Segundo o André, nós somos muito legal. Nós somos muito legal. E é isso, gente. Há 11 anos, né? A gente tá na Vineyard. E desde 6 meses de casado, a gente ministra o curso do Casados de Noivos, né? E a gente começou com o curso de casados, eu e ele. E através do curso de casados, a gente foi convidado a ministrar o curso de noivos. E desde então, dos 6 meses de casado nosso, a gente passou aí por várias turmas. Somos gratos a Deus a isso, a cada um que esteve em casa com a gente. A gente gosta muito de receber o pessoal em casa para estar falando de Jesus, para tratar dos relacionamentos também. E a gente muito feliz por isso, por essa oportunidade. Obrigada. Isso. E vocês estão na Vineyard há 11 anos, né? Tem 2 filhos. E você está trabalhando o que agora, Lucas? Eu tenho uma empresa, né? Eu sou empresário, eu trabalho com proteção financeira, gestão de riscos, planejamento financeiro. Trabalhei muitos anos em banco, né? Trabalhei por 14 anos na área financeira, então tenho algumas certificações nessa área. Tenho uma certificação também para trabalhar com seguros, então aí eu atrelei tudo isso e abri uma empresa para trabalhar nessa área financeira, né? Então, hoje eu uso toda essa expertise e as certificações para aculturar o povo brasileiro, né? A trabalhar nessa parte de proteção financeira. Sim. Então, inclusive, é uma vertente do curso, né? A gente fala sobre finanças, né? E é um dos temas que a gente vai abordar aqui, tentando ser o mais profundo que a gente puder, né? Mas hoje eu trabalho efetivamente com isso e realmente é algo que, logicamente, a gente não pode ser aqui demagogo e falar que não é o nosso ganha-pão, obviamente mas é um propósito, né? É um propósito que nós temos aqui cuidando de famílias e também ajudando a educar financeiramente também as pessoas ao nosso redor, as famílias, né? E as pessoas que estão ouvindo a gente hoje também, né? E também acompanhando nossas redes sociais. E a pai é bancária, né? Sim, eu tô no banco há 10 anos, fez 10 anos também. Como vocês se conheceram, de onde vocês vieram, família, contexto, sempre foram da Vineyard? Conta um pouco da história. Bom, a gente começou a se conhecer em 2007 na faculdade, a gente fez administração de empresas, né? A gente se encontrou aqui na faculdade, aqui em Bauru, na USC. No primeiro ano. E aí, eu era uns 15, 20 quilos mais magro, né? Tinha mais cabelo, deu uma boa enganada, né? Digamos assim. E aí, naquela época, tinha um grupo musical muito famoso aqui no Brasil, que explodia, né? Que era o KLB, né? E aí Eu era fã. minha amada aqui, ela era muito fã, né? Eu não conhecia Jesus ainda, né? Não, eu não era ainda convertida. E aí ela gostava muito
E aí ela falava, ela achava que eu parecia muito com um dos integrantes, o Kiko do KLB. Aí se ele assistia esse vídeo, coitado, né? E aí, enfim. Mais lindo. E aí ela acabou que soltou isso, nosso professor de estatística, né? O Massa. Ele soltou isso pra turma. Paulo, acho o Lucão parecido com o Kiko do KLB. Ele falava que o Lucas vinha de helicóptero, porque Nossa, na época... vocês eram da mesma sala. Da Sim, mesma sim. sala. Nós fizemos, e ele me ajudou bastante na matemática financeira, porque ele sempre foi muito bom disso. Aliás, ele já foi professor de matemática, dava aula particular, o pai dele também foi, né? E ele seguiu ali, então ele me ajudava muito nessa parte. E aí, enfim, né? Aí a gente começou a trocar olhares, ela demonstrou que gostava de mim e eu fui, né, dei lado, né? E aí a gente começou a se conhecer e decidimos namorar. E no dia 28 de novembro de 2007, a gente realmente começou a namorar. Então, fazem aí 17 anos praticamente, não vai fazer 17 anos que a gente tá junto. E a gente noivou em 2013, aproximadamente, 2012. E a gente em 2015, né, 25 de julho de 2015... É isso? Nos casamos. Quase que eu errei. Ele é ótimo de data, ele é melhor que eu. 25 de julho de 2015 a gente se casou, então a gente acabou de fazer 9 anos de casado agora, na semana retrasada, né? Passada. A gente fez 9 anos de casado. E como ela falou, com 6 meses de casado, a gente fez um curso de casamento que a igreja oferecia. E aí, no meio do curso, a liderança, enfim, sei lá, decidiu chamar a gente, convidar a gente para ministrar o curso de noivos, e desde então a gente está com isso. Vocês tinham quantos anos na época? 20 e poucos? 26, 27, por aí. Né? De tudo. E aí a gente já tá com esse ministério desde sempre, né? Sim. Então, pra gente, como eu falei, né, algo que Deus já colocou no nosso coração desde sempre. Então, pra gente é um prazer muito grande trabalhar com isso. E as crianças também já cresceram nesse meio, então o André, ele fica muito confortável nisso, tanto é que agora a gente tá gravando algumas coisas e ele vem e fala, eu quero participar. A Rebeca também tá começando assim agora, né? Começando agora sim, mas ela também já nasceu nesse meio. Então, pra gente é bem legal. É bem importante também eles estarem junto. Sim, senhor. Muito bem. Família unida. Cara, e assim, a gente na Wiener, né, ela se batizou na Igreja Batista, né, a gente começou na Batista antes dela, quando a gente começou a namorar, eu ia lá. E aí foi em 2013 que a gente migrou pra Wiener, né, então fazem 11 anos que a gente tá pra cá. E aí desde então a gente veio pra cá, ela já era convertida, eu também, né, cresci em berço evangélico. E a gente desenvolveu aqui o ministério dentro da igreja mesmo. Só para contextualizar pro pessoal, você já era convertido e ela veio, começou depois que vocês começaram a se relacionar. Depois. Ela começou a frequentar a igreja. Sim. Exato. Foi. Ele que foi assim... Mas antes disso você não ia em nenhuma, pá? Eu cheguei aí, sim, e uma ou outra, assim, meu pai, ele ia lá de casa já. Mas eu nunca nunca fui firme em nenhuma, não tinha, até quando eu comecei a namorar ele, que aí ele era bem assim, nós vamos todo domingo, aí participa de grupo caseiro, que na época era na casa do pastor, lembra que era na igreja batista, era na Quando casa... vocês começaram, você estava na Batista do Estoril. E lá também tinha esse, porque aqui na Vineyard a gente tem bastante do grupo caseiro, lá também tinha esse contexto de pequenos grupos. Só que lá era um conceito por localidade. Era então, diferente. por exemplo, aqui na Vineyard é muita questão de perfil, né? Então, tipo, jovens casais, jovens, sei lá, mulheres e tal. Mas por afinidade, né? Por afinidade, Sim. exato. E lá não, lá era por localidade. Então a gente morava, tipo, próximo do Jardim Europa, então a gente se reunia na casa de alguém que era líder do Jardim Europa. Então tinha de tudo, tinha as pessoas mais velhas, tinha as pessoas mais novas, tinha os casados, os solteiros, então se reunia todo mundo ali. Mas a gente conversou com o pastor na época, a gente veio se encontrar mesmo, foi aqui na Wiener, né? Que foi quando a Igreja gente... Batista foi uma bênção na nossa vida, a gente não tem o que falar, a gente tinha um pastor Gilson, inclusive. Ama mesmo. Né? Muito mesmo, chamamos para o nosso casamento. Muito grata a ele, ele ensinou bastante coisa. Mas foi uma questão, a gente acabou vindo para a Vineyard por uma questão de afinidade mesmo, né? Hoje eu não sei como está lá na Batista, mas na época tinham muito poucas pessoas da nossa idade, poucas pessoas com o nosso perfil, e a gente acabava não conseguindo ter aquela afinidade. E a gente, por convite de umas pessoas que ainda até estão, né, na Vineyard, a gente conheceu a Vineyard através do louvorzão. Teve um louvorzão, hoje é o... Como é que chama? One Way? Freedom, hoje é o Freedom, antigamente era o louvorzão. Era, né? E a gente ficou apaixonado, cara, com o estilo da igreja, com o jeitão da coisa, e a gente veio num domingo, veio em outro, e a gente foi gostando demais.
E aí eu lembro que a gente foi conversar com o pastor Gilson na época, a gente explicou e saímos numa boa, na paz, com carta de recomendação, tudo. Foi um tempo Graças muito a bom, Deus. assim, a vinda para Vineyard, saímos lá em paz também, temos relacionamento com o pastor Gilson até hoje, né? E Ele tá na então França. foi tudo bem, ele está na França, inclusive, como missionário. Aliás, se ele nos assistir, um beijo, um abraço para o senhor e toda a Pra família. família, linda. Que bênção. Caraca. E é 11 anos na Vineyard. O André tem 6, né? Faz Vai 6 fazer agora, 6 nessa em semana. Faz 6 agora. Rebequinha fez aniversário faz alguns meses. Fez né? 3. Uhum. Dia 25 de maio. Que legal. Galera, eu até anotei alguns temas aqui também pra gente ir conversando, né? Por ser um podcast um pouco mais temático. Mas eu já conheço o Lucas e a Pá, né? Como eu falei, eu fiz o curso com eles, o último curso de noivos. Formei, né? Verdade, formei X-Lucão. Oh, yeah. X-Lucão, teve X-Lucão. X-Lucão. Quem não conhece o X-Lucão, procure o Lucas em um domingo, converse com ele. Mas, quando o Renato falou que vocês iam vir, eu falei, caraca, muito bom. Um casal abençoado, tem a didática pra falar. E relacionamento, a gente sempre coloca relacionamento geralmente em alguns quadrados. Né? Tem o pré-namoro, o namoro, aí quando você já tá na fase de noivado, quando você se casa. Mas se a gente for olhar mesmo, o contexto de relacionamento ele é pra vida toda. Seja no círculo de marido e mulher, namorado e namorada, pai e mãe, filho. E aí eu acho que um dos pontos, né, que a gente acaba tratando ali no relacionamento é o antes de começar o namoro, né? Que a gente fala que é quando a gente começa a conhecer outra pessoa, começa a ter as intenções. Sim. E isso é muito bacana porque até o Lucas acho que pode falar um pouco mais, mas quando a gente vai fazer uma análise de crédito para comprar um carro, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pesquisa, olha, estuda, vê as melhores opções. E no relacionamento, um pouco acho que por cultural nosso, a gente vai, chegou lá na hora, eu vou vendo como que é. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre como que são essas etapas antes do namoro, né? Que é aquela parte que a gente começa a conhecer o outro, que a gente começa a se interessar, como que a gente começa a olhar. Uma coisa que eu acho importante vocês falarem, diferença entre relacionamento cristão e relacionamento no mundo, porque a gente sabe que tem uma diferença grande aí pra gente começar. Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente precisa saber onde está a intenção da pessoa que está querendo namorar, né? Acho que talvez a principal diferença, a primeira diferença de um relacionamento está qual o propósito desse namoro, né? Então, isso a gente já começa a descartar as pessoas que querem namorar muito cedo, né? Não que você tenha uma data específica, uma idade específica para namorar, mas se você começa a namorar muito cedo, a pergunta é, por quanto tempo você vai namorar essa pessoa até você conquistar uma independência financeira para você poder casar, que você vai conseguir se segurar fisicamente, emocionalmente, etc., até você conseguir se casar com pureza. Então tem diversos fatores que a gente agrega. Quanto tempo você vai demorar, de repente, para conquistar um patrimônio suficiente para sair, para conseguir dar para sua esposa uma vida melhor do que ela tem hoje na casa dos pais, né? Porque hoje a menina que você vai se casar, ela tem uma condição dentro da casa dos pais. Então, o ideal é que você vai tirar da casa dos pais, então você tem que dar uma vida pelo menos igual ou melhor do que ela tem hoje, né? Então, assim, Sim. a gente não fala só de finanças aqui, mas, assim, a que ponto está a sua maturidade para isso? Maturidade. Né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar por esse ponto, né? E aí a gente entra em alguns aspectos relacionados, por exemplo, a compromisso com Deus, a como você está consigo mesmo. Então, muita gente hoje, né, com esses problemas, com essas questões emocionais, esses vazios que as pessoas têm, né, as pessoas vão procurar no outro se completarem. Então, aí entra aquela questão, né, nossa, eu me sinto tão vazio, então eu vou procurar no outro uma saída, eu vou procurar no outro algo que me complete, né? E é engraçado porque a primeira pergunta que a gente faz para os noivos, você lembra disso? Sim. Na primeira reunião nossa, né, e aliás, o curso a gente não dá só para noivos, né? A gente expande para namoro também. Sim. A primeira pergunta que a gente faz no dia, a gente fala, se apresenta, fala quanto tempo vocês estão juntos e qual o primeiro motivo que você quer se casar com essa pessoa que está do seu lado. E aí, cara, as respostas são das mais diversas, mas a maioria delas é porque ele é lindo, ele me completa, ele é metade da minha laranja, e vem de tudo, né? E é muito engraçado, né? E, assim, apesar de serem ter variedade de respostas, normalmente elas se O que repetem. será que o Wilger falou, hein?
Então vamos manter em off. Ele foi bem, ele foi sigilo, bem. Sigilo. Eles foram bem. E, cara, a grande verdade, e aqui eu vou estar dando um spoiler do curso, né? Mas eu acho que é muito relevante isso, porque a ideia aqui não é chamar a atenção de ninguém para querer fazer curso. A ideia aqui é justamente trazer uma informação importante, né, para as pessoas que estão querendo namorar, entrar no relacionamento, se o teu primeiro motivo para estar com essa pessoa não for querer fazer ela feliz, você está começando errado. Você está se casando errado. E, cara, para você chegar nesse nível de seu primeiro motivo do seu relacionamento ser querer fazer a outra pessoa feliz, você tem que ser muito maduro para estar nesse nível. Sim. Você tem que ter muita abertura, assim, eu abro mão do meu eu. Porque quando você fala que a pessoa é outra metade da laranja, que a outra pessoa é linda, você está procurando no outro uma satisfação. Né? Então é algo que você quer buscar na outra pessoa. Então, a partir do momento que você fala, olha, eu quero abrir mão de tudo que interessa para mim para que a outra seja feliz. E aí, cara, isso é bíblico, né? É você fazer para depois você receber. Você dá para depois você receber. Sim. Então é impossível você dar amor e receber ódio. Você dar amor e receber gritaria. Né? A gente vai falar um pouco mais depois sobre os papéis, sobre a questão de submissão. Mas já começa desde já. Se a tua intenção for buscar no outro algo que te complete, você começa errado. Né? Então, começa no compromisso. Aí eu te pergunto, como você está com você mesmo? Né? Como que você está? Será que eu estou bem comigo mesmo? Será que eu me sinto completo em mim mesmo? Como é a minha vida com Deus? Será que eu acho que se eu ficasse sozinho está tudo bem, ou eu dependo emocionalmente de estar com alguém? Será que eu me assusto com a ideia de ser solteiro para o resto da minha vida? Né? Não que você tenha que ser solteiro, mas Paulo inclusive orienta lá em 1 Coríntios 7, né? Se você puder, fique solteiro. Né? Então, assim, será que você se tem muito medo de ficar solteiro? Então a grande questão é, qual é o motivo? Pode ser o medo, né? De ficar sozinho. Exatamente, você não pode ter esse tipo de... Você não pode estar buscando um relacionamento que venha para satisfazer algo ou uma necessidade, né? Que são essas questões do como eu entro no relacionamento comigo mesmo e com o meu passado. Exato. Que é algo que... E é exatamente essa outra parte que a gente vai entrar, né? Então, por exemplo, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. E aí a minha pergunta é o seguinte, bom, estou bem comigo mesmo, estou resolvido, me acho bonito, me acho bem, estou bem com Deus, tá bom. Agora, o que os seus pais acham da pessoa que você vai se casar? O que as pessoas ao seu redor que te amam acham da pessoa que você vai estar querendo namorar? Veja, enquanto a gente é solteiro, a gente deve honra e obediência aos nossos pais. Então, a aprovação dos nossos pais ela é extremamente importante. A gente tem no curso uma fichinha verdinha, que é o terror dos noivos. Ela é, acho que na segunda semana, e eles ficam desesperados, é muito legal. Mas ela é muito séria. Ela é uma ficha verde que eles têm que entregar para os pais, e os pais colocam, inclusive, se a gente pode ou não passar essa informação para os noivos depois do curso, e nessa ficha os pais respondem o que acham do relacionamento, qual a nota que eles dão para esse relacionamento, o que acham do filho, o que acham da nora, um monte de coisa. E a gente apresenta isso para a pessoa no final do curso. E eles ficam desesperados porque eles não sabem que nota que eles vão receber. Porque essa informação realmente é muito relevante no final do curso. Só acrescentar, desculpa falar, às vezes a pessoa não tem um pai ou uma mãe, mas tem uma figura ali que representa o pai e a mãe. Exato. E aí, essa ficha a gente também um líder espiritual. Isso é importante. Um líder espiritual, Sim. exatamente. Isso é importante porque, assim, a gente carrega muita coisa do nosso contexto de família, né? Exato. A gente Sim. traz muito, sejam coisas boas ou até mesmo os traumas, ou coisas, vivências, que ou a gente se torna semelhante, ou a gente acaba se tornando abruptamente reverso, né? Então, assim, minha família é uma família muito barulhenta e eu não quero que... É uma família de discussão, quando eu tenho uma discussão no meu relacionamento, eu acabo me tornando mais fechado. Ou ao contrário, a gente espelha muito disso, né? E por isso a importância de se conhecer antes de entrar no relacionamento. Exato, porque quando a gente faz a autoavaliação, né, a gente começa a ver o que eu trago de características ruins da minha família, que às vezes são espelhos, né, do comportamento. Então, nossa, eu tenho problemas com lascívia, eu tenho problemas com mentira, eu tenho problemas com isso, com aquilo. E, cara, como que você vai entrar num relacionamento desse jeito? Aí entra a parte dos pais. Você tem algum tipo de rancor, de amargura, de ressentimento dos seus pais? Do perdão, né? Ou desapontamentos. Eu tenho algum desapontamento que eu preciso liberar perdão? Porque, veja, você precisa entrar num relacionamento saudável e satisfeito.
Então, a primeira parte que faz é você com você mesmo, você com Deus, depois você com seus pais. E aí depois entra você com o seu passado. E assim também, eu tô falando assim, às vezes você querer falar da sua vida, eu falo assim, não abrir para todo mundo, às vezes você vai pedir conselho para uma amiga, sendo que de repente você poderia estar falando com um líder na sua igreja, uma pessoa responsável, madura, que vai ser imparcial e que vai poder te ajudar realmente, né? Então, Exato. seria isso. E quando a gente vai falar dos passados, né, dos relacionamentos passados, né, tem muitas pessoas que fizeram um laço de alma com pessoas antigas, com relacionamentos passados, que têm traumas, que têm questões de ressentimentos. Isso. Então, se você não tratar tudo isso, a chance de você estar buscando no outro uma cura para isso é enorme. Então você já está entrando errado no negócio. Né? Então, eu acho que tudo isso faz parte de você entrar maduro num relacionamento. Então, quando a gente fala assim, qual a diferença do relacionamento cristão para um relacionamento não cristão? Tem que ter essa maturidade. A gente tem até uma conta que a gente brinca, né, no curso, que é o seguinte. Se você tá lá saudável e satisfeito, e a tua, vou falar na parte do homem, né, e a moça não, ela tá buscando em você um cara bonito, ela tá com meio, né? Então, ele é minha metade. Então, 1 vezes meio é meio, não é 1,5. Sim. Se o cara busca se completar nela e ela busca se completar no cara, meio vezes meio, 0,25. É pior ainda, é pior do que se os dois estivessem sozinhos. Sim. Então, a conta é 1 vezes 1, que aí dá 1. Aí vira uma só carne. Então, quer dizer, os dois completos, os dois plenos, os dois saudáveis e satisfeitos, aí vira uma só carne bem feita. E é importante falar que essa questão do estar bem e tudo mais não é questão de ter uma autoestima boa. Mas que assim, eu tô com minha autoestima alta, ótimo, tá tudo bem. Às vezes não, né? Até às vezes a gente vê pessoas que refletem comportamentos que são comportamentos para maquiar um certo tipo de trauma, um certo tipo de alguma coisa ali. E tudo que vocês falaram até agora é referente a coisas que seriam ideais ser vistas antes de começar um relacionamento, né? Tem que ser, cara. E porque a gente brinca com sentimentos quando a gente fala sobre isso, né? Imagina você começar a namorar uma pessoa e você tá com toda essa bagagem. Porque a gente entende assim que o namoro cristão, ele visa o casamento, né? Sim. Diferente que você perguntou, qual é a diferença? Hoje a gente vê muito pessoal, vamos conhecer ali só pra ver o que vai dar. Não é assim, né? A gente vai conhecer, né, pra... nosso namoro tá... Primeiro, né? Nosso namoro tá glorificando a Deus, né? Então, legal, vamos... O que a gente pode fazer junto pra... trabalhar, assim, pra agradar mesmo a Deus, né? Estão crescendo juntos, sim. Um propósito, estão crescendo juntos nesse sentido. Sim. E, cara, assim, até para completar essa questão de como a gente é com a gente mesmo, né? Salmo 139, 13 e 14, ele vai citar um texto muito legal. Ele fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, a ideia é que a gente comece a se ver como o Senhor nos vê. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa com uma baixa autoestima, com problemas de autoimagem, ela começa a procurar no outro essa satisfação. E a grande verdade, gente, é que assim, todo mundo tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus. Sim. E isso precisa ser tratado, porque a questão está, em primeiro lugar, na salvação da pessoa. Porque a única pessoa que pode satisfazer esse buraco que a pessoa tenta satisfazer no outro, ou na riqueza, nas drogas, na bebida, tudo quanto é outra coisa, só pode ser preenchido por Deus. Então a grande questão existe uma ilustração que eu gosto muito, na maioria dos cursos que a gente ministra, a gente acaba mostrando essa imagem, que eu não lembro se eu mostrei no curso de vocês, mas é uma estátua do tamanho de um homem sentado num banco de praça em volta dos laudos suíços. Sim. E ele tem um buraco enorme no peito dele, assim, na barriga, todo ele olhando assim para dentro. E é justamente uma vida sem Deus, né? E as pessoas tentam buscar isso nas outras pessoas. E é por isso que dá tanto divórcio, é por isso que dá tanta depressão, por isso que dá tanto suicídio. Porque a pessoa tenta procurar no outro algo que não encontra. E aí, quando ele não encontra, ele não consegue achar plenitude, satisfação, ele só vai achar em Deus.
Então ele coloca toda a expectativa dele, nossa, achei a mulher da minha vida, achei o homem da minha vida. E quando de fato ele vai tentar viver daquele jeito, ele vê que ele se frustra e aquilo torna um vazio maior ainda, Sim. né? É um abismo que chama outro abismo, né? Como diz a palavra. Então, isso torna para ele algo dramático e às vezes até fatal, né? Então, para começar um relacionamento, primeiro, saudável e satisfeito. Sim. Sem dúvida, não tem outra saída para ter um relacionamento pleno, né? Eu Sim. diria, e maduro para você começar hoje. E eu acho até importante a gente comentar também que as pessoas que já se frustraram não é criando barreiras para si ou estereotipando, né? A gente vê muito, hoje com as redes sociais, se torna muito forte essa questão de ter uma vida bela, né? Você olha lá, o pessoal tomando café em família, e a gente sabe que no dia a dia foge muito disso. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre que nem assim, a pessoa já se frustrou, ela tá ali passando por aquilo, tá naquela fase, nesses primeiros passos, mas vem aquela frustração, aquele medo. É muito, principalmente nas gerações mais novas, né, que a gente tem essa questão da ansiedade por a todo momento, e tem de certa forma uma cobrança da sociedade, eu acredito também, porque quando você atinge determinada ideia, fala, as namoradas, e aí agora, vão casar quando? Casou, quando que é o filho? Quando que é o filho e a casa? E começa, como que lidar com tanto essa cobrança de construir algo para o futuro, quanto com essa questão de lidar com o passado, né? Eu acho que a gente tem hoje uma geração que está bem no meio disso, a gente é cobrado a tomar um lugar no futuro e às vezes a gente não lida com aquela questão do passado. A verdade é que as cobranças nunca acabam, né? E nunca vão acabar, porque depois que até você começar a namorar, depois quando você vai casar, depois quando você vai ter o primeiro filho, depois quando você vai ter o segundo filho, e quando vai ter o neto, e assim vai. Mas, cara, eu, assim, sem ser muito pastoral no negócio, mas eu não consigo fugir disso. Eu acho que todo o problema emocional da sociedade tá em Deus. E eu volto no mesmo ponto, é esse buraco que a gente tem dentro do nosso coração. Então, em Eclesiastes 3:11, ele vai falar assim, ele fez tudo apropriado em seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender internamente o que Deus fez. Então, esse anseio pela eternidade que a gente tem, faz da gente querer algo que a gente não consegue compreender, que é o eterno, que é só Deus que Sim. pode fazer. Então, enquanto as pessoas não conseguirem ter um encontro com Deus, essa pressão vai fazer sentido na vida das pessoas. Então, a pessoa só consegue ter essa plenitude de falar assim, não, as pessoas estão me pressionando desse lado, eu tive uma frustração daqui e dali, porém, eu sou pleno em Deus. Eu posso ficar solteiro o resto da minha vida, se assim Deus quiser, que está tudo bem, se esse cara tiver satisfação em Deus. Saber a identidade dele, né? Sim. Exatamente. Deus. Muito importante isso. Exatamente, né? A identidade que esse cara tem em Deus. É isso. E porque, cara, se Deus nos fez, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Só que o que está faltando no homem é saber que Deus sabe de tudo isso, né? E ter esse vínculo com o Pai. Então, se Ele nos fez com esse sentimento eterno, é que nós temos que buscar Ele em todo o tempo para encontrar aquilo que é eterno, né? Então, cara, assim, as pessoas estão passando por frustrações, por temores, por angústias. Poxa, sair um relacionamento frustrante agora, as pessoas estão me pressionando agora, onde que eu vou arrumar outra pessoa, etc. Bom, coisas práticas. Em primeiro lugar, não procure na balada, não procure no bar, né? Procure no lugar certo, né? E também não vá para a igreja para namorar. Sim. Mas assim, não ter pressa, né? Às vezes a gente vê muito assim, eu tenho pressa porque realmente por causa dessa cobrança, mas não é para ter pressa. É tudo no tempo de Deus, assim. Sim. Também, claro, às vezes a gente fala, mas hoje tem muito aquele negócio, qual é o momento de falar, de se declarar, quem fala primeiro, o homem ou a mulher. É claro que a gente sempre espera que o homem fale primeiro, até para mostrar que, tipo assim, ele tá assumindo a liderança, né? Então, a mulher, eu acho que espera isso do homem. A gente pode falar sobre os papéis, né? Eu acho que, inclusive, eu vi duas frases muito relevantes sobre isso, que um amigo meu falou, que é o seguinte: os papéis para a pessoa ele poder se programar para casar, ele tem que destruir o estilo de vida solteiro dele antes de começar a namorar alguém. Isso é muito bom. E isso é uma dificuldade, né? Exato. Mas se a pessoa não fizer isso, ele não entra preparado no namoro, porque o namoro não é lugar para ele querer destruir nada. O namoro já tem que entrar preparado.
Não dá pra ter as duas. Você não Entendeu? entra no namoro pra Pra começar a mexer, namorar. Você exato. já começa antes pra entrar. Cara, eu acho que foi o Pablo Marçal, posso estar enganado, ele falou uma coisa assim, cara, você quer namorar alguém de alto nível, já chegue nesse alto nível. Então, se você quer ter um relacionamento de alto nível, você já tem que se colocar nesse lugar. Então, não chega aceitando qualquer coisinha, qualquer pessoinha. Então, por isso que eu falo, não vai procurar em qualquer lugar, ela falou, não tenha pressa pra... Então, cara, você quer achar uma pessoa de Deus, que tenha maturidade espiritual, que tenha conhecimento, tenha sabedoria, cara, então não vai procurar naquele lugarzinho, aquelas pessoinhas, naquele clubinho. Você vai andar com as pessoas que têm esse tipo de pensamento, esse tipo de maturidade. Não, é que a pessoa às vezes ainda não tem a visão, né, que você tem. Essa visão de Exato. Deus, essa visão de propósito. E faz diferença. Faz. A Isa me deu um livro, antes da gente começar a namorar, acho que já foi pensado, né? Ela me deu um livro pra ler, chama Casal Imperfeito, da Fernanda, eu não sei falar o sobrenome dela, não vou me arriscar. Legal. E uma coisa que eles abordam, que eles acabam falando no livro, é que a gente tem muito essa ideia de que o julgo desigual é quando você é evangélica, a pessoa é católica, ou você frequenta a igreja e ela não frequenta. Mas até mesmo dentro da igreja, a gente entende que há, sim, a possibilidade de você... eles abordam um livro, até dentro da igreja você pode sim ter um julgo desigual. Às vezes você está numa maturidade muito grande na fé e você quer, por causa dessas questões externas, você quer algo e aí acaba encontrando uma outra pessoa que... É igual você fala, né? Às vezes é a pessoa certa no momento errado, às vezes é só a pessoa errada mesmo no momento. Qualquer momento. E é importante a gente entender que, ainda que dentro da igreja, a gente tem que ter esse olhar, essa maturidade, né? Pra começar o relacionamento. Eu acho que o começo do relacionamento já começando bem, boa parte já vai andando bem também, né? Exato. A sim. gente lembra, né, nisso que você falou, dos moabitas, né? Que se vestiram... Gibeonitas. Gibeonitas. Moabitas, eu tava lendo. Josué 9. Josué 9, dos gibeonitas, que eles disfarçaram, vestiram, rasgaram as vestes, sujaram, pegaram pães e colocaram como se fossem velhos, como se eles fossem de uma terra distante, para chegar ali e se passar por um povo que veio da terra distante, que eles não eram, né? Pode complementar aí melhor, vai, que você lembra. Não, então, Você ia mas falar isso, essa parte. é justamente nesse aspecto de quando o povo se aliou aos gibeonitas indevidamente, né? Indevidamente, porque eles não oraram, não buscaram a Houve Deus. julgo desigual, né? Sim. Então, A gente vê até coisas engraçadas, né? Quando Deus fala para Abraão que da descendência dele sairia uma grande nação, né? E Sara pega e fala para ele se deitar com a serva. E até é engraçado que, assim, se você olhar a descendência do filho de Abraão, cara, eles são o povo árabe, o povo Ismael, que... se você pegar a descendência de Ismael, cara, eles são o povo que confronta, eles são os árabes que hoje têm o confronto com Israel, né? E olha quão louco, o quanto... Não tô falando que, pelo amor de Deus, suas decisões vão impactar, mas o quanto às vezes a gente acaba tomando medidas por nós mesmos para satisfazer algo, né? Sara queria dar a descendência para Abraão, então ela vai e fala para a serva dela, deita, e às vezes não, às vezes a gente tem que esperar em Deus mesmo, aguardar esse tempo para não... Depois, não sei se vai chegar a falar de maldição, mas só contextualizando, a gente que isso não impacte futuramente na sua vida ou na vida com a sua família, com seus filhos, porque no começo de relacionamento ainda tem coisas que você consegue corrigir. Comecei a namorar, vi que não deu certo, terminamos, cada um na sua, mas comecei a namorar, me relacionei, a menina engravidou, agora eu sou pai. E aí? Então, eu acho que, por isso que eu penso, né, eu acredito que foi uma visão muito que vocês passaram pra gente. Começar bem, tá lidando com isso, ele gera, ele nos proporciona que a gente possa construir algo sólido, né? Cristo é a rocha. Sim. E quando a gente está firmado nele, todas as coisas vão bem, né? Exato. E assim, né, você falou da Sara, né? É muito característico, né? Quando a gente quer colocar nossa mão, né? Senhor, eu sei que tem seu tempo, mas e se não é ideia acelerada aqui, né? Não dá certo, né? A gente sempre... Deus não muda os planos dele, né? Ele não tem plano B. Então o plano dele era dar uma geração para
né, uma multidão de filhos para Abraão, ele vai dar. Sim. Agora, teve a intervenção da Sara, o famoso livre-arbítrio, né? Então, isso não muda a característica da promessa de Deus, mas muda a consequência do que a gente escolhe fazer. Então, assim, o livre-arbítrio é muito isso. Eu lembro que o pastor André Fernandes deu essa ideia do livre-arbítrio, né? A gente tem um destino. Deus, imagina que ele coloca você num avião para Los Angeles. Então, se você seguir no plano dele, você vai chegar em Los Angeles. Mas a porta de saída de emergência do avião está ali. Se você quiser sair, pular no meio e fazer o que você quiser, você pode fazer. Você só não vai ter a bagagem certa, porque a sua bagagem, ela era para ir para Los Angeles. Então, Deus te preparou com aquela bagagem. Ele colocou na sua mala, vamos dizer, itens, utensílios para você ir para lá. Então, talvez você vai bater um pouquinho mais de cabeça. Talvez não, você vai bater mais cabeça se você for pro outro lado. Porque era para você ir pro frio, por exemplo. Você foi pro calor, para um destino. Então, você desviou um pouquinho. E não é algo místico, né? O Renato gosta de falar bastante sobre a vontade de Deus, né, Renatão? E a vontade de Deus não é algo místico que a gente não consegue descobrir. Não, a vontade de Deus, você leu a Bíblia ali, você meditou, prestou atenção, meditou, a vontade de Deus está escrita para você. E isso é sensacional. E então, se você está namorando e você não fez isso, termine. Brincadeira. Estamos brincando, gente, não é assim. Mas se você já está em um relacionamento, e eu acho importante falar isso, né? Se você está num relacionamento, não é para terminar. Mas não continua. Avalia, né? É importante, que eu acho que uma coisa que o Lucas e a Pá falaram que é muito importante é converse com pessoas maduras, né? Exato. Isso. A gente tem percebido às vezes que muita gente, às vezes por vergonha, por receio de se expor para líderes, né? Ou até você falou, né, do estereótipo, né? Ai, mas se eu falar, vou perder meu cargo na igreja. Se eu falar, eu vou perder meu cargo no ministério. Mas se você tem algo para tratar, fale com quem é de direito. Sim. Né? Não adianta você querer confessar um pecado ali para um amiguinho, que esse amiguinho, ok, você na palavra fala que confessar pecado traz cura. Isso vai trazer uma cura interior para você. Mas talvez não vai trazer a ação que o Espírito Santo tem que trazer efetivamente para você ou para o teu relacionamento. Então, traga as suas dúvidas, seus problemas para a liderança, porque na palavra já diz, né? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Aí fala aqui também, 1 Pedro 5,5, eu tinha separado, que eu queria falar. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, você, de repente, buscar uma ajuda com o pastor, com o líder lá da sua unidade, você vai estar obtendo uma ajuda com certeza e não vai estar abrindo sua vida para uma pessoa que, de repente, ela pode ser sua amiga, mas lá na frente não é mais, aí vai querer falar para uma outra pessoa. Não tem sabedoria também para não vai ter a sabedoria. Te ajudar. Exatamente. E é importante que esse conselho, né, isso que vocês estão falando, eu acho que não se aplica só para quem é namorado ou acabou de começar. Não. A gente vê ao longo de toda a vida, é importante a gente ter... a gente fala muito da prestação de contas, né? É muito importante você ter alguém para prestar contas, né? Para falar, tô assim, tô desse jeito, tô com dificuldade. Você fala bastante disso no curso sobre... então eu acho que é um ponto importante, a gente acho que é legal a gente começar a falar sobre as alianças, os papéis, a gente entrar nessa parte. Mas uma coisa que você falava bastante no curso a Pá é sua confidente, sua melhor amiga, a pessoa com quem você vai conversar, que você vai dividir a vida. Mas vai ter momento que você vai precisar ir sair caminhar às vezes para conversar, para ter alguém, ou para falar com o pastor, pastor, tô com isso, tô com aquilo. E isso é muito importante até na vida de casado, né? Sim. É importante você ter alguém... isso que você falou é fato, né? Você tem que ter a sua esposa, o teu marido, como o teu melhor amigo. Como prioridade. Como prioridade, como teu melhor amigo, como teu confidente. Isso é o primeiro ponto, você tem que deixar muito claro. As amizades, os conselhos são digamos, secundários no aspecto de privilégios, né? Agora, no aspecto de aconselhamento, né? A gente deve buscar, sim, acho que um pastor, né? Um líder próximo, ou principalmente, no caso de um casamento, um casal maduro. Né? Que possa ajudar. E, cara, sem achismos, sem conselhos mundanos, um casal que seja de Deus. Né? Eu acho que um casal anda com um casal.
mais até do homem ter um homem para conversar, uma mulher ter uma mulher para conversar, um casal para conversar junto. Sim. Né? Pode ser que eventualmente eu converse sozinho com o homem desse casal, mas o casal tem que estar junto com esse casal. Pra sentar ali na mesa, conversar, Orar comer junto, alguma coisa junto, compartilhar, orar. né? Isso tem que ter, cara. Então, assim, se você hoje está casado e você não tem um casal para isso, procure, né? Converse com o teu pastor. Pastor, olha, gente, se não for der para ser você com a tua esposa, me traga um casal, me arruma alguém que a gente possa ser pastoreado de perto, porque todo mundo precisa. Não é um luxo, né? E também não é vergonha nenhuma, né? Porque a grande questão aqui tá na palavra própria fala, né? O ferro afia o ferro. Sim. Né? Então, assim, é importante demais que você tenha com quem confessar os seus problemas, com quem você desabafar, né? Muita gente diz que a liderança é solitária, né? Então, quando você lidera uma casa, não digo nem só de ministério, quando você lidera uma casa, seja a mãe que lidera junto aos filhos, o pai que lidera a casa de uma forma geral, você não pode estar sozinho. Então, se você está sozinho, lógico, você tem Deus. Amém? Mas você precisa ter alguém para compartilhar, para confessar pecados, para orar por você, para te dar, às vezes, um chacoalhão. Corrigir alguma rota. Exato. Isso é importante, né? Isso é. O Art Katz, no livro dele, Verdadeira Comunhão, ele, em determinado capítulo, ele começa a abordar sobre a igreja de Antioquia. E ele fala uma coisa que a gente estudou como grupo caseiro, e é uma coisa que foi muito marcante na época, uma das maiores coisas que Deus deu para o nosso tempo é a mutualidade, essa questão de relacionar-se um com os outros, né? É o ferro afiando ferro, é um prestando conta para o outro, é a gente se sujeitar ao outro, mas não se sujeitar de só se submeter, mas de estar sujeito mesmo. Às vezes, é o que a gente conversa no nosso grupo, às vezes um irmão está fazendo um jejum específico de café, por exemplo. Eu gosto muito de café. Aí eu tô junto, eu e esse irmão, a gente sai pra comer alguma coisa, eu peço um copinho de café, uma coisa assim, sabe? Peço um copinho de café, tomo na frente dele, e às vezes pra ele pode ser alguma coisa que é difícil, né? Isso num contexto de igreja, imagina dentro de casa. E aí eu acho que envolve muito a questão de aliança. Acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da aliança no casamento e como que ela se expande pra vida na igreja, pros nossos relacionamentos. Eu acho bacana a gente começar, a gente tocar nesse ponto da aliança no casamento, Sim. né? Jogar como equipe. A aliança talvez seja o tópico mais importante do casamento. E eu não poderia falar de aliança sem falar sobre Gênesis 2:24, que é o casamento que Deus fez de Adão e Eva, né? Então ele vai falar assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele vai falar também em Eclesiastes 4:9-12 sobre o cordão de 3 dobras, né? Que um ajuda o outro a levantar-se e tal, e de repente ele está falando de 2, de repente ele fala: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, a grande questão é o seguinte: as pessoas podem, hoje tem um monte de afronta contra o casamento, tem um monte de coisa que tiram do contexto e tal, mas a grande questão é que em todas as culturas pelo mundo, em todos os tempos que existiram, né, a aliança sempre significou algo sério, algo inquebrável. Então, desde as tribos mais antigas que tiveram, dos índios, da África, de onde for, existiam as alianças, e a aliança tinha a ver com sangue, tinha a ver com fidelidade, tinha a ver com algo inquebrável, durável eternamente. E diferente do contrato, né? A gente vê hoje em dia, tem muito casamento que o pessoal fala: contrato, não me fez mais feliz. A gente faz os nossos direitos, né? Não, exatamente. E aí o que acontece? Na aliança, cada tribo ela determinava um representante dessa aliança. E aí elas trocavam entre si todas as coisas. Eles iam para a guerra um pelos outros, eles trocavam todas as posses, todas as riquezas e tal. Eles analisavam antes, né, a pobreza, a riqueza, as forças, as fraquezas. E aí os dois, quando iam selar essa aliança, eles faziam um voto, e esse voto era selado com uma mistura de sangue, né? Engraçado, tem alguma característica igual, né, no casamento aqui. E eles tinham um sinal para indicar essa aliança. Então, às vezes as tribos se cortavam, faziam-se marcas, né, cicatriz no corpo, etc. E no nosso casamento a gente usa a aliança, né? Então, o que acontece? Aí entra nessa questão do contrato e aliança, né? Deus é um Deus de aliança. Essa frase é um baita clichê, mas é muita verdade, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre contrato, gente, contrato a gente faz algo já pensando quanto o outro pode me passar a perna. Então, quando a gente faz o contrato, a gente está falando sobre cláusulas. Enquanto o outro fizer tal coisa, eu faço. Eu vou fazer um paralelo aqui com o contrato de locação de imóvel, por exemplo. Olha, enquanto você pagar o aluguel, eu deixo você ficar no meu apartamento.
Ó, enquanto você cuidar dos meus bens ali, você pode usufruir até o período X. Olha, acabando esse período você tem que sair. Então, quer dizer, existe todo uma cláusulas que um faz, o outro respeita. Um faz, respeita. Enquanto respeitar, faz. Se não respeitar, tem multa, tem juros, sai, pode ser quebrado a qualquer tempo por causa de cláusulas que dão esse tipo de legitimidade. E o que acontece? No casamento, as pessoas hoje elas estão encarando a situação do casamento como um contrato. E assim, então, olha, enquanto você me fizer feliz, eu estou com você. Enquanto você tiver saúde e eu não precisar ficar te socorrendo numa cama, tá tudo bem. Olha, enquanto você estiver bonitão, beleza. Só que isso não é falado na cara, né? Mas é representado nas atitudes. Então, quando a gente escuta um casal falando assim, a gente não dá mais certo porque ele não me faz mais feliz, a gente começa a pensar, então tinha uma cláusula por trás desse contrato de casamento, que era, enquanto você me fizer feliz, eu estou com você. E a grande questão é que no contrato, né, supondo que existisse um casamento de contrato, no contrato Deus é somente um participante. Então ele está na igreja, o pastor ou o padre está ali, dá a bênção, etc. E Deus está só ali assistindo, né, uma testemunha ali. Só que na aliança Deus é um participante da aliança. É como nós falamos do cordão de 3 dobras. Está lá os dois, bonitinho, funcionando, de repente surge uma terceira dobra ali. Então quando Deus é um participante é diferente. Né? Porque daí ele nos ajuda a cumprir a nossa parte do combinado. Isso é muito interessante. Né? Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de ser fiéis, não somos capazes de ajudar mutuamente, não somos capazes de sermos bons uns com os outros. Nós somos pecadores. Então a gente falha. Então a partir do momento que nós temos Deus, como Deus quer honrar a aliança, então Ele nos ajuda a cumprir a aliança através da ação do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, etc. Então, a aliança ela tem uma obrigação ilimitada. Não tem conversa. E a grande questão aqui é o seguinte. Existe um versículo que eu tenho muito temor quando eu falo sobre aliança. Porque quando você faz aliança, você faz um voto. E é muito interessante que a gente faz aqueles votos do casamento, né? E os votos do casamento, antigamente só, né? Na nossa época foi aquele voto padrão, né? Eu, fulano, declaro, prometo ser assim, 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 papapá, até que a morte nos separe. Incrivelmente, nós já fomos num casamento onde o celebrante, né, ele não fez os votos. Ele não falou até que a morte os separe. Eu já achei um absurdo, eu quase saí correndo daquele casamento. Mas enfim. E o que acontece, cara? A gente faz os votos, as pessoas têm feito os votos ali e as pessoas escrevem coisas bonitas, e eu acho super legal isso, né? Eu acho um momento diferente, tá filmando, poxa, você quer fazer uma declaração de amor, eu acho fantástico. Mas, às vezes, fica só no papel aquilo ali, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma das lições nossas no curso de noivos, a gente pede para os casais fazerem, né? A gente cria todo um clima, nossa Alexa põe a música que eles querem ali, abaixa as luzes, é super legal. Só que nós já descobrimos uma vez uma menina que não estava mais afim do cara fazendo esse voto. Lembra? Lembro. Porque a hora que ela começou a ler, a gente falou assim, tá muito genérico esse texto. Logo depois terminaram. Terminou o curso, terminou o namoro. Porque a gente via que não tinha o sentimento ali. E às vezes que até tem, é um sentimento, não é o quero fazê-lo feliz. É só um sentimento momentâneo, uma paixão. Às vezes é o conforto de estar num relacionamento, de já Exato. Ele me suporta, ele me completa, eu fujo dos meus pais, eu fujo da vida difícil da minha casa. Então, tem um monte de coisa que pode acontecer. Só que o que acontece? Quando a gente faz um voto, lá na igreja, no cartório, seja onde for, tudo que a gente fala tem poder na presença de Deus, tem um poder espiritual. Tudo que a gente promete, Deus está lá vendo. Então, isso me traz muito temor, né? Em Eclesiastes 5, 4 e 5, ele vai falar assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Cara, então assim, imagina Deus te achando um tolo porque você promete e não cumpre. Né? Então, assim, pra mim isso é muito forte, cara. Como eu falei, o pessoal tem feito voto sem entendimento, né? Sem discernimento do que tá fazendo. E acha que, assim, beleza, não deu certo, parte pra outra, né?
E não é assim, cara, porque a aliança ela tem que ser algo inquebrável. A aliança é feita com sangue, né? Ou deveria ser, pelo menos, né? Sim, né? E é pro resto da vida. A aliança, isso é muito forte. A aliança, ela significa morte à vida independente. As pessoas podem falar assim, nossa, então significa que eu acabou meu futebolzinho de quarta-feira? Não sei, mas talvez. Acabou minha novela das 8? Talvez. Ah, acabou meu churrasquinho de domingo com os amigos? Provavelmente. Por quê? Porque a sua prioridade tem que ser a tua família. Gente, a aliança é algo assim que não adianta você achar que vai ter a mesma vida depois que você se casar. Lembra que eu falei lá no começo, se você quer casar com alguém, você tem que ter maturidade e pensar o seguinte, eu quero casar porque eu quero fazer essa pessoa feliz. Só que nem sempre, ou na maioria das vezes, o fazer a outra pessoa feliz é fazer algo que você gosta. O fazer outra pessoa feliz é abrir mão de alguma coisa que talvez não te deixe tão feliz assim. Então, eu me lembro, isso é um testemunho meu, e eu entreguei muito para Deus isso não é um testemunho saudável no aspecto de saúde, mas é algo que eu tive que fazer. Quando as crianças nasceram, o André veio primeiro, né, ainda era contornável, mas quando a Rebeca nasceu, a nossa vida estava bem movimentada, né, e a diferença Ele ainda das era crianças, pequeno, né? a diferença das crianças é muito pouco, é 2 anos e 10 meses, 9 meses. Eu me lembro. E eu sempre fui um pouco acima do peso, ou bastante acima do peso, né, e tem alguns problemas de saúde, etc, né, tinha, se Deus quiser. Amém. E eu precisava fazer exercício. A minha endócrina falou, cara, o exercício para você é igual remédio, você precisa fazer exercício. Só que o que acontecia? Nós dois trabalhamos fora, né? Na época eu também trabalhava em banco. E aí eu chegava em casa às 6h20, ela chegava em casa às 6 e pouco, também com as crianças, ela saía do trabalho, pegava as crianças e chegava em casa. A casa estava virada do avesso, as crianças com fome, a gente tinha que fazer janta. E aí tinha alguns dias que eu marcava com a Will para sair para caminhar, porque eu precisava caminhar. A Rebeca... lícito, né? Exato, era lícito. A Rebeca estava amamentando ainda, né? Estava no peito. O André, coitado, já com quase 3 anos de idade. E aí, para cima e para baixo, e eu olhava ela, coitada, às vezes no chão, brincando com a Rebeca ali, com o André, o negócio, a casa. E eu com roupa de ginástica, eu olhava para ela e falava assim, amor, tô indo caminhar. Ela, tá bom, amor, vai com Deus. Eu voltava depois de 1h15, a casa estava do mesmo jeito, as crianças chorando às vezes, e ela assim, eu falei, gente, o que eu estou fazendo com a minha família? E eu lembro claramente que eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, o meu papel é cuidar da minha família, então o Senhor cuida da minha saúde, que eu não vou mais caminhar. E eu fiquei sem caminhar, Deus cuidou da minha saúde, eu cheguei a estourar tudo que eu tinha que estourar na minha saúde, mas eu não morri. Meu Deus. Mas de verdade, cara, eu escolhi pela minha família. É verdade. Porque quando você tá num relacionamento de aliança, não interessa o que vai acontecer com você, o que interessa é o que vai acontecer com eles. Então, assim, eu precisava tomar uma decisão. Eu realmente não tinha como falar assim, mas... E nem era um hobby, né? Eu, particularmente, não gosto de fazer exercício. Então, assim, pra mim era um sacrifício. E era bem de já. vez em quando, acho que era uma vez por semana. 2, eu precisava fazer mais, mas, assim, era algo que eu precisava fazer. Mas eu não podia, naquele momento eu não podia fazer. Hoje dá pra eu fazer. As crianças já estão maiores, estão mais independentes. Mas, assim, era uma coisa que eu não podia fazer. Não podia deixar de fazer, mas eu tive que escolher. Então, talvez você possa jogar bola eventualmente com um amigo, mas quando você for jogar bola, lembre-se, tua esposa está lá sozinha em casa. Ah, mas ela pode chamar uma amiga dela e ficar lá. E onde está a cumplicidade do relacionamento de vocês? Porque quarta-feira é o dia de você jogar bola, ela vai na casa das amigas. Aí no sábado ela vai no salão fazer a unha, você aproveita então e vai, sei lá, na casa do seu amigo jogar videogame. Então, vocês não estão nem se encontrando, né? Eles não se encontram. Mais tempo sozinhos, morando juntos. Exato. Eu conheço casal que a pessoa vai trabalhar às 7 da manhã, se chega em casa, sai do trabalho quase 7 horas da noite, vai fazer luta, depois vai pra academia, pega o filho não sei na onde, e chega em casa quase 9 horas da noite. E aí? Então, assim, não é um casal, são vários que fazem isso, né? Então, assim, a gente conhece várias pessoas que fazem algo semelhante a isso, né? Então, a grande questão aqui é o seguinte, qual é a sua aliança com a sua família? Porque o que acontece na hora que o casal se separa ou está para se separar, aí vai conversar às vezes com um terapeuta de casal, com alguém, e o cara fala assim, nossa, você precisa ser feliz, você não é feliz desse jeito.
realmente, do jeito que Volta tá. naquela questão do início, né? Exato. Eu entro num relacionamento pra me fazer feliz e não ao outro. Exato. Aí você foi ver e não fez o básico, que é o básico, né? Assim, para um casal cristão, casado, é orar junto. Poxa, separa um tempo de manhã. Isso eu posso falar porque o Lu sempre fez isso. Sempre. Isso eu tenho realmente que louvo a Deus pela vida dele, agradeço porque ele todo dia de manhã a gente, claro, assim, teve dias ou outros que acontece alguma coisa ou outra, uma correria que tem que fazer e não dá tempo. Mas nossa prioridade é acordar de manhã, fazer o devocional, ler a Bíblia, né? E orar juntos, nós dois, como casal. Então, isso eu acho que é o básico ali, porque quando vocês estão juntos, orando juntos ali, um casal tá junto, orando. É uma intimidade muito boa, assim, é uma intimidade grande, porque vocês estão orando juntos, um com o outro, um pelo outro, pela família, vai alternando, né, se quiser um dia Sim. ora, outro dia o outro, e é isso que ele falou também, priorizar o outro, vocês estão, às vezes não está se priorizando, ser intencional com o seu esposo, né? Sim. E só aproveitando, isso é uma coisa muito bacana porque volta muito naquela questão da aliança ser 3, né? O propósito do casamento é glorificar a Deus. Exato. Depois disso, fazer o outro feliz. Exato. Então a gente acaba, nesses momentos, lembrando que a soberania de tudo é Deus. E tira esse fardo de eu tenho que ser feliz, Exato. ou então cumprir uma série de atividades, porque eu vejo muito o que você estava falando, né? Eu preciso fazer isso pra... eu faço isso porque me faz bem e porque ela gosta, ou eu faço algo pra ela que de certa forma também é algo que eu gosto, mas naqueles pontos que tocam, que são até dentro do que é lícito de ser feito, sair com os amigos, alguma coisa assim, mas qual é a minha prioridade, sabe? Onde está afirmada a minha aliança? Primeiro com Deus, depois com minha esposa, depois a gente pode ir abrindo, mas qual é, sabe, o centro, né? Qual é o ponto central, aquele primeiro, sabe? Deus. Saiu de Deus. E, cara, Deus honra tanto as alianças, né? Que assim, o casamento podem chegar momentos na nossa vida, no nosso casamento, que aqueles sentimentos bons, gostosos, prazerosos do começo do casamento e durante todo o casamento a gente tem momentos maravilhosos. Mas podem ter momentos durante o casamento que talvez os momentos não façam parte de toda a vida do casamento, né? Esses momentos gostosos. Vão ter estresse, desafios, né? Que são coisas que acontecem. Que talvez esses sentimentos não vão encorajar a continuação do casamento. Só que tem uma frase nessa apostila que a gente ministra que ela é muito, muito impactante. Ele fala, até eu anotei, que ele fala assim, é nessas fases do casamento que a fidelidade da aliança será o mais importante para você. Então, assim, não é amor, não é paixão, não é admiração, não é beleza, não é saúde. O que mais vai contar é a aliança. Pode estar caindo no mundo. Eu tô com essa pessoa porque eu fiz uma aliança com ela. Você vai E eu vou escolher amar. Exatamente. Você vai escolher. Tem dias que você vai amar naturalmente, mas tem dias que você vai escolher amar. Não é tudo um mar de flores, né? Isso é importante, eu vejo que até algo que você compartilhou, né, que foi uma dúvida, e quando eu estou tendo desentendimentos dentro do meu relacionamento, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, estou vivendo uma aliança? Eu acho que começa daí, né? Estou tendo desentendimentos no meu relacionamento. Como lidar com isso? Eu acho que essa parte de desentendimento, a gente entra muito na parte de acordo, né? Então, eu ia falar isso. Pode. Em Amós 3:3 ele vai falar assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, assim, o acordo à moda de Deus, ele é muito vinculado à conexão com Ele, com Deus. Obediência. Exato. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, tá tendo desacordo, então vamos lá, Senhor, tá dando pau. O que a gente tem que fazer? Qual é que é o negócio aqui? E às vezes é desacordo por desentendimento de brigas, às vezes é desacordo só mesmo de ideias, de decisões a serem tomadas. Então, muitas coisas acontecem e a gente às vezes não sabe sair dessa cilada, né? Dessa decisão a ser tomada, ou desse desentendimento, dessa discussão e tal. Mas, assim, a verdade é que, assim, as DRs, né, aqui já respondendo uma das perguntas que veio pelo Instagram, elas não são saudáveis. Talvez, lógico, a troca de ideias é importante,
Mas as discussões não são saudáveis, porque elas incitam a ira, elas incitam palavras que não são boas, destrutivas, etc. Mas a grande questão aqui é como a gente resolve elas, né? Isso. E a gente resolve elas com amor. Né? A gente vai entrar depois aqui nos papéis, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. A honra. É o amor e a honra. Então, do homem é o amor, da mulher é a honra. Sim. E eu vejo que é interessante também, porque qual é o momento, tem aquela dúvida, né? Qual é o momento certo de falar sobre filhos? Será que se falar no começo já vai assustar a pessoa? Porque no contexto de mundo, do namoro, do relacionamento, a gente vai lidando e determinado... mas você quer ter filho? Tu quer morar aqui? Você quer ver? Qual seria o melhor, assim, quando falar, sabe? Quando começar no relacionamento cristão? Eu sou a favor de já no começo, e aí, quer ter filho, quer casar, o que você pensa do futuro, Exato. como que você vê esse relacionamento com Deus? Eu acredito que essas questões, assim, bem polêmicas e importantes vão ser faladas logo no começo, porque daí se não for aquilo, você já nem perde seu tempo. Porque existem coisas que são chave e são expectativas que você coloca. Então, são prioridades para você. Então, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Tem mulheres que querem ter 5 filhos. E o cara não quer ter filho nenhum. Nossa, é bastante. E vai 5 anos juntos. Vamos ter filho? Não quero. Exatamente. Como assim? Não, mas eu nunca aqui já te falei isso antes. Mas na onde? Aí não resolve mais. Então exatamente. No começo mesmo. Eu acho que assim, tanto isso. Por isso que o curso é tão importante antes do casamento. Né? Não só esse curso aqui, mas assim, qualquer curso que vá organizar um relacionamento sério de casamento. Alinhar, né? Porque são coisas que você tem que tratar antes do casamento. Porque, cara, de repente a expectativa dela é ter 5, do cara não ter nenhum, ponto, então vamos chegar no acordo, vamos ter 2, ponto, beleza. Se chegar lá na frente no casamento, ponto, então a gente já sabe, a gente quer ter 2. Então, assim, tá organizado isso, já tá combinado, tá tratado já esse assunto. E é importante, eu acho que é importante no começo, porque assim, quero ter 5 ou não quero ter nenhum, se vocês não conseguem chegar a um acordo, a um consenso, terminem, separem, já evita muita coisa, né? Evita. Porque às vezes, muito desses desacordos em relacionamentos, em casamentos, são porque às vezes, lá no começo, alguma coisa que era pequena, que poderia ser conversado, tratado, foi sendo levado, e aí virou uma bola de neve muito maior. Eu acho que é importante a gente falar sobre papéis, um pouco sobre, a gente falou sobre aliança, né? Mas a gente tem aliança, tem tudo isso, mas qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher? Sim. Até só antes de entrar nesse assunto, cara, eu acho que é muito importante a gente mencionar, porque eu sei que a gente está falando aqui para pessoas que estão construindo um casamento, tem pessoas que já estão casadas, pessoas que eventualmente já se divorciaram, então a Paula mencionou sobre a história contada lá em Josué 9 dos Gibeonitas, né? Então, quando a gente fala sobre aliança, né, só para a gente dar um ponto final aqui nessa parte da conversa, Deus, ele honra e ele quer que nós honremos inclusive as alianças feitas que Deus não estava de acordo com isso. Então, porque às vezes a pessoa pensa assim, ok, então eu fiz uma aliança que não foi do agrado de Deus, então eu tenho toda a liberdade para terminar e começar uma do zero certinha. Não. Tem que honrar. Você tem que honrar, porque, olha só, o povo de Israel estava lá, enfrentando os povos ali no Egito, no deserto e tudo mais, e aí, como a Pai explicou, né, os gibeonitas estavam com muito medo dos israelitas, e aí eles vieram, se fingiram de um povo que vinha de distante, com provisões secas e mofadas. Olha, vem, a gente quer fazer aliança com vocês, a gente está vindo de muito longe, não faz nada com a gente quer se aliar com vocês. E em vez de Josué falar, Senhor, e aí, né, o que a gente tem que fazer, realmente devemos fazer aliança com esse povo, foi lá e recebeu a galera, beleza, pode vir, então tá bom. O que aconteceu? Por causa disso, essa história está lá em Josué 9, por causa disso o povo teve que ir à guerra para defender os gibeonitas, porque depois eles perceberam que foi toda uma farsa, os gibeonitas eram um povo estabelecido da terra ali. Eles não puderam entrar naquela terra depois porque já eram aliados, né? Eles tiveram que lutar contra os inimigos dos gibeonitas. E depois de muitos anos, vai relatar lá em 2 Samuel, estava tendo uma fome terrível em Israel na época do rei Davi. E aí Davi foi perguntar para Deus, né? Senhor, por que está tendo esse tempo de fome aqui na terra?
E aí ele foi falar com os gibeonitas. Deus falou que é por causa da morte dos gibeonitas, que Saul tinha matado os gibeonitas. E aí, cara, olha só, quanto tempo tinha acontecido isso? Saul tinha matado uns caras de gibeonitas. Então, cara, você desonrou uma aliança que tem fome no seu povo agora. E aí o que aconteceu? Davi chamou os gibeonitas e falou assim: o que vocês querem fazer para que eu possa honrar a aliança com vocês? A gente quer 7 descendentes de Saul. Que é a cabeça de 7 descendentes de Saul. Quando Davi entregou os 7 descendentes de Saul, morreu, acabou a fome na terra. Então Deus honra as alianças, inclusive as que ele não fez parte desse pacto. Então isso é muito importante deixar claro, porque assim, se você fez uma aliança que de repente não foi tão assim de acordo, que Deus não foi de acordo, você tem que honrá-la mesmo assim. Sim, seja assim. Bom, Isso mesmo. Agora falar sobre papéis, acho que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. E os homens tremem quando eu falo sobre esse assunto. E papéis aqui. É pra todo mundo, estando ou não num relacionamento, papéis é pra... Sim. Já estou há muitos anos no meu relacionamento, ótimo. Vamos relembrar do papel Exato. do homem e da mulher. Tô começando agora, melhor ainda. Cara, papéis a gente vai falar, né? Bom, sobre o homem e a mulher, Deus criou Adão do barro e ele não criou Eva do barro. Ele criou Eva de Adão. Então começa daí, né? Ele podia ter criado Eva de qualquer outro lugar. E ele criou Eva do osso mais próximo do coração do homem, que era a costela. Então, quer dizer, já ele criou a mulher para que fosse um complemento para o homem, para que eles se complementassem, não para competirem. E, cara, com essa nova vibe que está tendo por aí, né, desse empoderamento feminino, dessa questão das mulheres estarem com essa pegada de para frente, independência e tudo mais, e eu não estou entrando no mérito aqui sobre isso, mas isso tudo gera uma competição dentro de casa, porque os papéis acabam se invertendo. Só que, quando a gente vai falar lá na palavra, Efésios 5:21, ele vai fazer uma introdução para alguns versículos pesadíssimos sobre os papéis de cada um dentro de casa. Então, Efésios 5:21, ele vai falar como, na verdade, ele antecipa falando como você faz tudo aquele resto que vem depois. Então ele começa no Efésios 5:21 e fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, que você até citou esse versículo, né, que a gente tem que se sujeitar ao próximo. Então vamos lá. O homem, ele tem que ser um exemplo de Jesus. Então eu trouxe algumas características aqui que o homem tem que exercer dentro da casa dele. Então eu trouxe minha colinha aqui, ó. O homem, ele tranquiliza, ele supre, ele perdoa, ele serve, ele dirige, ele intercede, ele fortalece, é um exemplo do coração de Deus, ensina, respeita a autoridade e é um opositor do pecado. Bom, a gente viu Jesus fazer tudo isso aqui. E é uma responsa grande do homem fazer isso. Agora, a mulher, ela se espelha na igreja. Eu trouxe algumas características da mulher aqui, ela vai ler, porque tem que manter o padrão do curso, né? Tem aqui também na minha, mas ela não tá inteira. Então, a mulher, né? Na verdade, assim, só complementar aqui uma parte que, à medida que o homem ele serve a esposa, nasce a confiança no coração dela, né? Sim. Então, deixa eu ler aqui primeiro. Ela estima, respeita, ela é administradora, ela segue o exemplo de Jesus, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela ora sem cessar, ministra e cuida. Então, assim, né, mulheres, né, em Efésios 5:22, nossa, eu tava com esse aqui no celular também para ler. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí, assim, só queria acrescentar aqui, falar da submissão. A submissão, eu li até aqui nesse livro, eu vou até ler aqui de novo. A submissão, ela é oferecida pela mulher, mas ela não é exigida pelo homem. Só que a mulher, ela oferece essa submissão quando ela vê o caráter do homem, que é o cabeça ali, e que tem essa característica de liderança, essa característica de um homem com todos esses papéis aí, né, enraizados, vamos dizer, que tem a identidade dele firmada em Cristo. Então, é muito fácil para a mulher se submeter ao marido que tem essa cabeça.
Então ela é oferecida mesmo pela mulher. Não é um peso. Sim. É uma alegria, é uma segurança. Exato. E aí a gente entra aqui na parte, né? Então a parte da mulher é muito difícil, né? Tem tudo isso. Agora entra a parte do homem, né? Ele dá até tremedeira. Maridos, a partir do 25. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. A submissão, como ela falou, nunca deve ser exigida, né? E aqui uma coisa que tem que deixar muito claro. O amor, ele é a semente. A submissão é a colheita. Então, como ela falou, é muito mais fácil uma mulher ser submissa a um homem que ama incondicionalmente. Então, lógico que um lado facilita o outro. Então, se uma mulher é submissa, é mais fácil o homem amar. Só que o papel é invertido. Porque não é a igreja primeiro que é submissa a Cristo, então Cristo ama a igreja. Primeiro Cristo ama a igreja, e a igreja, por constrangimento, é submissa a Cristo. Agora, como é engraçado, né? Ele não fala assim para a mulher ame o seu marido. Ele fala honre o seu marido, ou se submeta ao seu marido. Isso acontece porque, para a mulher, o amor é intrínseco. É algo natural da mulher amar. Então não é difícil para ela amar. Lembra quando Deus lançou a palavra sobre Eva, né? Que ela falou, né? O seu desejo será para o do seu marido, etc. Isso é porque já desde a natureza a mulher tem essa questão dessa independência, esse desejo pela independência. Por isso que hoje está tão aflorado, né? Então é uma dificuldade, né? Ou seja, na verdade é uma morte para si mesma a mulher se sujeitar. Porque ela por si só ela consegue fazer o que ela quiser. Lembra aquele negócio? O homem faz uma coisa só de uma vez, a mulher faz 10 coisas de uma vez. Então, para a mulher se submeter a um cara, é muito mais difícil. Se pedir para ela amar é tranquilo, porque a mulher ela é mais amorosa. Então Deus falou, não, você vai fazer o que é difícil para você. Então você vai se submeter a um cara que é falho, que é um monte de defeito, né? Agora, para o homem já é mais difícil amar, porque o homem é mais prático, é mais rústico. Então o homem, ele vai falar para você, não, você vai amar. E você vai amar como Cristo amou a igreja. Ele não fala para o homem servir a mulher, porque o homem é serviço, o homem serve. Ele vai falar, homem, ame a sua esposa, e ele deu o exemplo mais difícil de seguir. Faz como Jesus fez. Sim. Ele se sacrificou. E entra aquilo lá de novo, né? Eu quero fazer o outro feliz. Então, quer dizer, como que Cristo fez? Ele morreu pela igreja. Então, o homem, quando eu falei, né? Deus, né, quem sou eu para ser algum exemplo, alguma coisa, mas assim, quando eu falei que eu deixei de caminhar para ficar com eles, né, para a glória de Deus eu digo isso, para mim foi uma morte pro meu eu, né? Tipo, nesse momento eu tomei a decisão de não fazer algo por mim para fazer algo por eles. Então, nesse momento é um exemplo do que aconteceu comigo, de eu morri para minha necessidade, até não é nem minha vontade, para fazer algo para eles, para ela no caso. Então, homem, o peso é muito maior sobre você. Sim. Né? Tem que partir do homem a responsabilidade de aflorar na mulher o desejo de se submeter. Como ela falou, é leve se submeter a um homem que ama incondicionalmente. Então não é algo exigido, é algo conquistado. Lógico, é um mandamento para ela se submeter. Então, mesmo que não seja que o homem não ame, que não seja fácil, ela tem que se submeter. Sim. Ok. Mas é muito mais fácil se a gente consegue cumprir os papéis e o homem ama incondicionalmente e a mulher se submete. E aí, cara, não rola tudo aqueles negócios, eles estão tendo desentendimentos e lá. E eu não estou falando isso lá como se fosse algo que isso acontece em casamentos zoados. Acontece em todos, acontece no nosso, acontece em todo momento. Porque é isso, é vida conjugal, né? É o ferro afiando ferro, é toda hora, é todo momento, né? Mas a grande questão é, se apesar de tudo que acontece, de tudo que pode vir a acontecer, eu amo incondicionalmente, eu perdoo, e como Cristo fez isso, ela vai se constranger por esse amor e vai se submeter. Sim. O Rafa, pai do Israel, que é nosso líder de jovens, ele fala que quando coloca o parâmetro do homem como Cristo,
até que e Cristo deu a vida pela igreja, então até que o homem dê a sua vida pela mulher, ele não vai ter chegado à semelhança de Cristo. E isso tira uma coisa do tipo assim, atingir um lugar. Não existe um lugar. É todo dia a gente buscando ser mais semelhante a Cristo, né? Uhum. E a mulher, ela todo dia ela se submete ao homem, e isso tem, lógico, tudo para a glória de Deus. Então, o casal cresce na presença de Deus, porque não existe aquele sentimento de, uau, cheguei. Estou. Nunca, não, porque é aquilo, a vida de namoro, você vai passar por fases, o começo de casamento são fases que a gente vai lidando, e não existe um ponto de chegada, né? É o tempo todo a gente, como você falou, amor é uma escolha, todo dia escolhendo. Eu desejo amar a minha esposa, o meu esposo. Sim, e eu acho que isso é uma questão até interessante, né? Que acho que a Paté vai poder comentar mais sobre isso. Ah, né? Sim. Quer que eu fale? Não, que até isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Hoje, como eu falei, todo esse estereótipo das mulheres ser mais independentes e tal, mas até as mulheres mais fortes, elas desejam ter um marido que as lidere. Tá, a mulher trabalha fora, ela faz isso, faz aquilo, mas ela quer chegar em casa e o marido dela seja o homem que vai liderar a casa. E até... Exatamente. Vai com você. Não, exatamente, é isso aí que ele falou, eu ia falar exatamente esse ponto. E até uma pergunta que vocês mandaram na caixinha que mandaram para vocês na caixinha que vocês abriram, como que eu faço para agradar o meu esposo se tudo que eu faço ele não se agrada? Uhum. Aqui eu acho que a gente pode entrar em 2 pontos. Acho que o primeiro ponto é a obediência. Então entra na parte que ela falou sobre a leitura da palavra, perdão, sobre a leitura da palavra, sobre oração, juntos, etc. Então, tudo isso vai conciliar para que não haja desentendimento, para que um agrade o outro. E eu acho que entrando numa coisa prática aqui, a gente pode falar também sobre as 5 linguagens do amor. Né? Aquele livro do Gary Chapman, ele vai ajudar bastante nesse aspecto. Sim. Por quê? Porque se há a intenção dela em agradar, né? Talvez nesse caso esteja acontecendo aquela grande questão de, olha, eu faço algo que eu acho que é legal para ele, mas ele não vê desse jeito. E talvez isso seja porque ele absorve aquilo que ela faz como algo que é irrelevante. Então, vamos supor que se a linguagem dela for, olha, eu acho que a linguagem dele é receber presentes, e ela dá presentes frequentemente e ele não se agrada disso, para ele seria muito melhor se ela, por exemplo, fizesse o jantar todos os dias à noite, por exemplo, o serviço, né, no caso, ou se ela desse palavras de afirmação. Olha, amor, como você está bonito, olha, você pode, você é especial, você é um ótimo trabalhador, você é um ótimo pai. Talvez se ela conhecesse que a linguagem do amor dele fosse palavras de afirmação, ela teria mais êxito nesse aspecto de agradar ele naquilo que realmente para ele importa. Então, talvez uma dica, né? Talvez seria conhecer um pouco mais sobre essas questões práticas da 5 linguagens do amor. Porque, como eu falei, se existe a intenção de agradar, significa que talvez eles estejam alinhados espiritualmente, né? Que talvez esteja faltando essa prática, né? De tipo assim, olha, eu não gosto exatamente do que você está fazendo, né? Apesar de eu entender que você faz com carinho, mas não é exatamente isso que eu gosto, eu prefiro que você faça isso. E talvez as pessoas não tenham conhecimento das 5 linguagens do amor. Então, o que é? É toque físico, é palavra de afirmação, é presentes, e assim vai, né? E isso é a importância de ter um diálogo saudável, né? Como eu falei, a Isa me emprestou, na verdade, o livro para ler, o Casal Imperfeito, e a autora, ela teve um relacionamento, ela falou assim, cara, teve contexto muito diferente, e por às vezes eu imaginar que ele agiria de tal forma, e ele imaginar que eu agiria de tal forma, a gente não se conversava, não se batia, e aí piorava as coisas. E aí é muito importante quando a gente entende os nossos papéis, a gente também comunicar o outro, né? Como é importante a comunicação dentro de um relacionamento. Cara, acho que a comunicação é muito base dessas coisas, né? Acho que um falar pro outro o que sente, como sente. Foi o dia, né? Não só das coisas que tem para fazer ou por fazer, mas de repente contar tudo para mim é o cônjuge? Sim. Eu acredito que sim também. Não é para ter segredo, é uma só carne. Exato. Não tem por que esconder nada. Eu acho que, como a gente falou, é o confidente, é o melhor amigo. Até porque cai naquela pergunta, se eu não estou contando, qual é o motivo?
Sim, Exato. Qual é a exatamente. raiz de eu guardar esse segredo? É. Claro, se você for Exatamente. fazer uma surpresa pra ela, não lógico. conte, espere. Agora, se você é igual ela que não gosta de surpresas, aí você vai arrumar Eu confusão. fico, Conheça bem. inquieta com surpresa. Cara, e é engraçado, teve uma outra pergunta que falou muito próximo disso, né? Foi... Vê se eu tenho aqui. O que foi? Você tem? Foi pra quem que eu devo contar uma notícia importante, notícia boa, né? Primeiro para minhas amigas, notícia primeiro boa. para minha Pra quem mãe. eu conto? No caso aí... Cara, é primeiro para tua esposa, primeiro para teu marido. É, É aquela grande questão. Você vai perceber se você tem esse relacionamento, tipo, o meu melhor amigo é meu marido, meu melhor amigo... Se você, não é a pra ter primeira pessoa que segredo. vem na tua cabeça é ela ou é ele. Sim. primeira pessoa que você tem que ter vontade de contar alguma coisa tem que ser seu marido, a Exato. sua esposa. Exato. Então, nossa, passei numa prova, cara, a primeira pessoa que eu tenho que ligar é ela. Fiz tal coisa, a primeira pessoa que eu tenho que ligar é ela. Não é por... Isso não pode ser uma obrigação. Vou ligar, porque se eu ligar primeiro para minha mãe e depois para ela, e ela perguntar, vai ficar brava porque eu liguei. Não, tem que ser Você porque tem o meu vontade desejo mesmo. é Prazer, primeiro eu né? compartilhar com ela, porque ela é uma carne comigo. Né? Então, assim, esse negócio, devo contar tudo? Sim. É algo que está intrínseco no casamento. Né? Então, E já pegando o gancho de contar tudo, não sei se vocês têm mais alguns pontos para falar sobre os papéis, mas eu acho interessante a gente indo também para um tema que é muito bom, acho que a gente receberam bastante pergunta, que é finanças. Cada um tem o seu, é tudo junto. Porque tem muito disso. E nunca vai ser... A questão financeira dentro do casamento, ao longo dos anos, foi passando por mudança, igual a gente viu no curso, né? Nunca use cartão de crédito. Não, talvez cartão de crédito pode ser bom. Então, até esses pontos são, ao longo do tempo, vão sendo moldados de acordo com as opções financeiras, os bancos, as instituições, o mercado da época, mas eu acredito que tem uma questão que é a raiz disso, e aí eu queria que vocês falassem que é essa questão do estar tudo clara, a confiabilidade que há entre um e o outro, e a importância, como é também a questão da vida saudável na questão financeira, né? sim. Muito bom. Cara, quando a gente vai falar sobre finanças, né? Eu acho que existem alguns pontos chaves que a gente precisa deixar muito alinhado. Quer dizer, as pessoas quando vão começar o namoro têm que alinhar isso. Assim como quantos filhos vão ter, etc. Inclusive faz parte desses pontos a serem conversados, porque o filho ele tem uma consequência também financeira lá na frente, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Isso aqui, eu me sinto confortável, digamos assim, no aspecto técnico para falar sobre finanças, por conhecimento, etc. Mas eu sempre tomo muito cuidado, eu tenho muito zelo para falar sobre isso, porque a Bíblia tem muitos conceitos de finanças, de dívida, etc. Mas ela não vai falar sobre algumas coisas que a gente vive hoje. Então a gente pega a essência do que ela fala, né? Para entender o que é pecado, o que não é, etc. Então a gente tenta caminhar em cima disso. Mas, por exemplo, usando alguns conceitos aí que a gente falou de unidade, de uma só carne, por exemplo, nós orientamos com um conceito básico da finança é você ter contas conjuntas. Sim. Isso talvez vá gerar uma polêmica, né? Porque muita gente sei que não tem, mas é algo que funciona muito pra gente, né? Acho que é uma coisa que funciona muito e que deve funcionar porque você tem clareza no movimento financeiro da casa, no quanto você está guardando, no que está saindo, no que está entrando. Isso faz toda a diferença no aspecto de planejamento e de uso mensal. Então, você ter contas conjuntas traz clareza, traz transparência. Então, isso é uma decisão a ser tomada, porque às vezes você veio de uma família, por exemplo, ela pode ter vindo de uma família que os pais faziam contas separadas. Para mim é um conceito decidido que tem que ser conjuntas, e se não conversar na hora, depois que casar, vai dar problema. Sim. E isso, cara, finanças é uma coisa muito complicada no casamento, tem que ser alinhado antes. Realmente é muito importante. Sim. Outra coisa, quem paga as contas, né? Quem organiza os débitos, quem faz tudo isso. Existe um ditado popular que diz, né? Cão que tem 2 donos morre de fome. Então, cara, centraliza num só. E aqui eu já deixo claro, não tem problema se a mulher ficar responsável pelas finanças. Aqui nós estamos falando de área técnica, de repente o cara é de humanas, ela é de exatas, não tem problema se ela cuidar disso. Porque tem muita gente que fala, não, o marido é o provedor, então ele tem que cuidar da parte financeira. Mas às vezes o cara não manja de matemática, de financeiro ali, não vai dar legal, né? Então ela pode fazer tudo isso, não tem problema. Mas tem que ter um só para mexer.
mas tem que ter transparência. Então, por exemplo... No caso é você. Exato. Então, no nosso caso, é que ele. bom, né? Porque é o cara que fala de finanças. Mas no nosso caso, então, assim, eu faço essa conciliação, eu cuido das contas, eu cuido da programação financeira de casa, mas a minha planilha que eu fiz, né, o nosso controle financeiro orçamentário, está sempre à disposição dela. E, tipo assim, não é assim, olha, amor, você pode entrar lá no arquivo, sei lá, quando você quiser me pedir. Não, eu eventualmente chego e falo assim, amor, vem cá, olha como é que tá. Como é que não é, o que pode gastar, o que não pode, como é que a gente está planejado e tal. E decisões a gente faz junto. Sim. Às vezes para dar passos aqui, sei lá, vai comprar umas férias, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai trocar de carro, vai pôr os filhos na escola, X, Y, Z. Ó, nós gastamos isso, nós temos isso aqui de entrada, nós podemos dar esse passo aqui, mas tem que abrir mão disso, o que você está disposto a fazer. A gente toma uma decisão Tem uma junto. planilha, né? Às vezes é interessante mesmo pôr no papel. Escrever o que você está... Inclusive, a gente vai falar um pouquinho, eu ia falar um pouquinho, mas agora a gente fala já, sobre o orçamento. Acho que o orçamento familiar é extremamente importante. Tem gente que acha que é um mito. Ficar fazendo planilha. Cara, nós demos um passo muito importante na nossa vida, numa troca de um apartamento que nós fizemos há uns anos atrás, que assim, bom, o primeiro ponto foi glória a Deus e toda a obra foi feita por Ele. Agora, falando na prática, nossa, né, daquilo que nós precisamos fazer enquanto seres humanos, se eu não tivesse feito uma planilha projetando 3 anos de ganhos, Pra frente. despesa, gastos, tal, eu não teria tido coragem de fazer o que eu fiz. Então, assim, seja organizado nas suas finanças. Então, faça uma projeção, quanto você ganha, coloca lá seu dízimo, coloca sua oferta, coloca suas despesas, gastos fixos, viagens, bonificações, tudo que vai acontecer, o que acontece, estabeleça. Porque na palavra fala muito claro que a gente não deve dever nada para ninguém, que a gente não pode ter dívida. Então, qual o testemunho que um cristão dá se eventualmente acontece algum problema com o nome dele? Né? Se eventualmente ficar devendo no mercado? Não pega bem, né? Então, assim, a gente tem que dar testemunho, né? Dar bom testemunho. Outro ponto importante, né? Planejamento financeiro a longo prazo. Isso aqui vai entrar tanto na parte de guardar dinheiro para um futuro, então pensando numa aposentadoria, pensando numa previdência privada, quanto também para uma viagem, para uma troca de carro, porque a gente pensa no curto prazo, né? Vamos guardar um dinheiro aqui para semana, mês que vem a gente ir para um chalezinho, passar o fim de semana. Mas aqui nós falamos de coisas maiores, então, poxa, de quanto tempo a gente quer trocar de carro, daqui quanto tempo a gente quer fazer uma viagem para o exterior, daqui quanto tempo a gente quer ter filhos e precisa projetar uma reserva financeira para poder estar estável até lá. A gente tem uma reserva de emergência, se caso alguém perder o emprego, a gente não fica desesperado. Então, tudo isso tem que ser organizado, né? Quantos por cento da minha renda eu tenho que fazer isso? Quantos por cento eu tenho que fazer aquilo? Então, tudo isso é muito importante no planejamento financeiro. Eu vou falar um pouco mais na prática isso também. Outra coisa importante, viver dentro do orçamento, né? Acho que é uma coisa básica e isso é muito importante. O até comentou a gente vindo para cá, né? Você quer falar sobre? O que foi que eu falei mesmo? Viver dentro do orçamento, sobre a questão do amigo chama para sair. Sim. Você ser o gestor das suas finanças. Por exemplo, um amigo chamou para sair do nosso grupo para ir num lugar X que vai gastar muito, vamos dizer assim. E você não tem esse valor. Aí você vai e fica apertado todo o resto do mês. Não, aí você... a gente sempre fala isso. Você ser o gestor, dá outras ideias. Fala, vamos fazer outra coisa em tal lugar. O que você acha e tal. Fale você não se for necessário. Falar não, exatamente. Falar não é muito importante. Para você, assim, você não precisa perder o seu círculo de amizade, mas você pode trazer outras ideias daquilo que você consegue fazer. Sim. Exato. E aí falamos também sobre investimentos, né? A gente construir uma renda passiva, ter uma outra fonte de renda, trazer recursos mensais para casa. E aí, obviamente, que a gente entra também num tema que é muito importante, que no Brasil não se fala muito, que acabo falando um pouco também despropositadamente, mas isso é uma coisa que consta na apostila, que é um critério americano, que é o seguro de vida. Cara, o seguro de vida, hoje no Brasil não é tão difundido. Hoje no Brasil a gente conhece muito para as pessoas de mais idade e tudo mais, né? Mas a gente tem finalidades de produtos hoje de seguro de vida com foco na vida. Então não é mais assim, quanto eu vou deixar quando eu morrer. É um seguro em vida. Então, se acontecer alguma doença grave comigo, se eu precisar ficar internado, se eu ficar inválido, como fica a minha vida a partir dali? Como fica o meu padrão de vida? Como fica meus filhos na escola? Como fica minha esposa que de repente não trabalha ou ganha menos do que eu? Ou meu marido que ganha menos do que eu? Então são coisas que de repente a gente não coloca na ponta do lápis.
Mas na hora que precisa, a gente acaba não tendo recursos. Então imagina uma situação, os grandes economistas eles falam sobre o PIF, ele é planejamento, imprevistos e futuro. Então ele fala que 70% do teu recurso mensal tem que estar no teu planejamento. Então significa que contas de água, luz, telefone, internet, gás, escola das crianças, lazer, férias, tem que estar nesse 70% do que você ganha. De 20% a 25% é os investimentos, seja para futuro, seja em imóveis, seja em bolsa de valores, o que você quiser. E 5% a 10% são o que a gente chama de imprevistos, que é o I do PIF, né? O que entra nesses imprevistos? A gente chama na nossa área de ativos garantidores. Então, o que significa isso? Tudo que você colocar ali, a gente fala sobre seguro de vida e plano de saúde ali. O que você coloca ali, ele tem que ser suficiente para te trazer uma proteção financeira. Ou seja, se acontecer algum imprevisto, esses 5% da tua renda, eles são suficientes para você não precisar mexer nos teus investimentos, porque o prêmio que vem, a cobertura que vem, ela é suficiente para você não mexer nos teus investimentos, no teu futuro. E também, por consequência disso, você não mexe no teu padrão de vida, que é o P, do mensal. Sim. Então, o que acontece? Imagina que o investimento é como um copo que você vai enchendo. Então, todo mês você vai colocando um pouquinho por mês. Pouquinho, beleza. Só que, Deus o livre guarde, acontece alguma coisa com a gente aqui, esse pouquinho que você encheu por mês, na hora que acontece um imprevisto, esse pouquinho que você encheu, talvez num ano que você encheu, dá para você trocar de carro, dá para fazer uma viagem, é legal. E é para isso que você guarda. Eu sempre pergunto para as pessoas, por que você guarda dinheiro? E a maioria responde, porque eu quero me aposentar melhor, eu quero fazer uma viagem, eu quero deixar uma aposentadoria legal, um dinheiro legal para meus filhos. Então você tem um objetivo. Mas se acontece uma emergência dessa, Deus o livre, um acidente, uma doença dessa, o que é a primeira coisa que você faz? Você vai pegar esse investimento. Aí o que acontece? O dinheiro nunca é suficiente, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma invalidez permanente, a gente está falando pro resto da sua vida sem gerar renda. E aí? Uns 5 mil no ano que você guardou, 10 mil no ano, vai fazer qual a diferença na sua vida pro resto da sua vida? Não faz diferença nenhuma. E só que se você pagar uma parcela do seguro-vida, seu copo já vem cheio. Sim. Então, às vezes, os 5% do que você paga no seu seguro de vida resolve toda a equação da tua casa. Então, isso está muito pouco difundido no Brasil. Isso foi, inclusive, eu falo porque faz parte do meu propósito hoje, dentro do meu trabalho. É trazer essa claridade na mente do brasileiro, que às vezes há um pouquinho de investimento que você talvez deixe de guardar, mas você protege o seu investimento. Eu tenho um cliente meu que ele falou, cara, eu vi isso acontecer com meu pai. Ele falou, meu pai, ele educou eu, meus 3 irmãos, todos se formaram, tinha imóveis alugados, tinha uma boa renda. Com 50 anos de idade ele teve uma doença. E ele não tinha um seguro, não tinha nada. Ele começou a dilapidar todo o patrimônio dele, gastar tudo que ele tinha guardado, porque ele não tinha um seguro. Hoje ele depende do INSS. Então a fase que ele podia estar usufruindo tudo que ele conquistou, sim, ele teve um imprevisto no meio do caminho e não tinha nada para proteger ele desse imprevisto. Então a questão não está em quanto você guarda, em como você protege o que você guarda. Sim. Então esse é um conceito que hoje eu tenho visto mais tempo para falar, porque realmente faz sentido e o brasileiro não está acostumado com isso ainda. É algo muito diferente, né, da gente comentar. Então, é algo muito diferente para pensar sobre isso. Só vocês falando aí, eu abri bem aqui na página que eu queria falar, né? Coisas pequenas são coisas... Não tá na Bíblia, tá? Não, mas assim, coisas pequenas são coisas pequenas, mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Então, a gente ter isso também em mente, né? Exato. Questão até... se falar do dízimo, né? Só não tem como falar de finanças sem falar do dízimo. Não sei se ia complementar com isso depois, mas acho que eu já antecipei um pouco. Foi importante você falar, porque eu já tinha passado dessa parte, foi bom você falar. A gente tem assim, mente que Deus, ele dá 100% pra gente, 100%. E o mínimo, eu acho que a gente pode fazer é devolver os 10% pra ele. Então, assim... acho que tirando um mito, né, que as pessoas falam assim, o dízimo veio na lei, né, se Jesus veio abolir a lei, né, que a gente aborda isso mais. Também. Sim. Mas o dízimo veio antes da lei. Abraão deu dízimo para Melquisedeque, nem Moisés existia ainda. Então isso é uma instituição feita não porque Deus precisa do nosso dinheiro, aliás, ele é dono de todo ouro e toda prata, ele não precisa de nada do nosso, né, mas é o nosso coração. Ele aceita primeiro o ofertante, depois a oferta. Aconteceu isso com Caim e Abel, né? Então, talvez até a oferta de Caim valesse mais que a de Abel, né?
mas ele olhou o coração de Abel. Então a grande questão está assim, ó. Onde está o meu coração quando eu dou o dízimo ou quando eu não dou o dízimo? Por que eu dou ou por que eu não dou? Ah, eu não dou porque eu acho que aquele pastor vai roubar meu dinheiro. Eu não dou porque eu acho que essa igreja vai pegar para fazer tal coisa. Mas aí a gente pega e fala assim, mas o que isso tem a ver com namoro? Porque, assim, é a fidelidade. Sim. Então, assim, se você já vê desde aí, né, a pessoa, poxa, ela é fiel, ela vai fazer, ela tá na obediência, tá seguindo princípios, porque tem coisas que são princípios. Exato. Isso é uma pergunta, inclusive, que tem no curso. Ele fala assim, dando uma das tarefas, né? Vocês estão dispostos a contribuir com pelo menos 10 por dízimo, mais uma oferta no mês? Então, assim, numa pergunta dessa, você já descarta ali mesmo. Fala, não, eu não tô afim de dar dízimo, não. Fala, oi? Mas... Você estava falando também uma outra coisa também que você ia complementar. Não, então eu acho assim, gente, que a questão do dízimo, né? Eu gosto muito de citar um texto que está lá em 2 Crônicas, que ele vai falar Salomão e Davi, né? Estão juntos ali. E existe uma oração que é feita assim, antes de construção do templo, né? E fala assim, tudo vem de ti, e das suas próprias mãos nós te devolvemos. Então, tudo vem dele. Aquilo que a gente devolve é simplesmente vindo da mão dele. Então, assim, não é nada nosso que nós estamos abrindo mão daquilo que é nosso. O trabalho que nós temos. Porque se nós trabalhamos é porque nos dá força para trabalhar. Se nós ganhamos dinheiro é porque nos dá inteligência para nos destacarmos e sermos empregados. Então, nada é nosso, nada vem de nós, é tudo dele. Então, assim, eu dar os 10%, ok, foi estabelecido 10% lá atrás. Se a gente vivesse no tempo da graça, como a gente vive, e fosse usar pelo que faziam na época dos apóstolos, a gente tinha que dar tudo. Não é isso que faziam, né? Colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Então, E vem aquele conceito de mordomia, né? Não exato, é meu. exato, de administrar aquilo que Deus fez. Conduzindo, Sou um administrador. Exato. E aí a gente entra no conceito, né? Tipo, cara, se eu sou mordomo do dinheiro de Deus, qual é o propósito em eu ganhar o que eu ganho? Qual o propósito de eu estar onde eu estou? Né? Qual o propósito de eu estar me juntando com essa pessoa e juntando rendas ou tendo só minha renda para suportar a casa? Mas qual o propósito de tudo isso? Por que Deus colocou essas pessoas na minha vida? Para que eu ganho o que eu ganho? Deus tem prazer em dar boas coisas para os seus filhos. Ele fala isso na palavra. Então, não tem problema em você ter dinheiro, mas onde está o seu coração? A palavra fala, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, se o teu coração estiver nele, em abençoar outras pessoas e prosperar o reino, ele vai dar mais, porque ele fala que aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. Então a grande questão é, quais coisas práticas eu tenho que fazer, pensando no reino, para que eu agrade o coração de Deus e isso me gere uma consequência de prosperidade. Lógico que eu não vou olhar na prosperidade, eu vou olhar no reino. E o Senhor se agrada disso e Ele traz prosperidade. Então eu usufruo da bênção que Ele me dá, porque eu uso a bênção que Ele me dá para abençoar os outros. Né? Falando um pouco sobre o uso do cartão de crédito, né, eu acho que é interessante porque é um assunto que está em alta. É muito engraçado, você falou que essas coisas mudam com o tempo. Quando a gente começou a ministrar o curso, né, lá atrás, e eu acho que assim, não mudou o nosso conceito, mas é uma coisa muito particular. Mas eu acho que continua certo, mas você pode olhar por outro ângulo, né? Então, antigamente a gente falava assim, e a gente vivia assim, tudo que você puder, gaste no débito ou à vista. E talvez eu dê esse conselho hoje para as pessoas mais seguras e que estão começando agora o relacionamento, que de repente estão começando um emprego agora, só compra aquilo que você consegue pagar à vista. Eu acho que seria o conselho mais prudente, eu diria, principalmente para os mais novos, aqueles que estão começando a trabalhar agora. Com o tempo, com o desenvolvimento, com o planejamento estratégico financeiro, você pode começar a usar o cartão de crédito estrategicamente. Então, eu pulei. Antigamente eu só usava o débito, meu cartão de crédito não servia para nada. E principalmente quando eu pensava, nossa, eu vou abastecer meu carro no cartão de crédito, isso é maluco, né? Que você vai ter que abastecer de novo e no mês que vem eu tô pagando 4 abastecidos de carro. Isso, né? Tipo, vou pagar mercado no cartão de crédito, sendo que eu tô comendo hoje, amanhã eu tenho que comer de novo, depois eu tenho que comprar de novo, né? Então, mas hoje eu já penso ao contrário, porque hoje tem a questão das milhas, tem os cashbacks da vida nos cartões de crédito, então você pode saber usar o seu dinheiro de uma forma melhor.
Então, por exemplo, se você pegar, aqui usando vários conceitos financeiros, se você, por exemplo, pegar o seu salário, supondo que você não tem nenhuma conta por boleto ou débito em conta, você consegue jogar tudo no cartão de crédito, você pega o seu salário inteiro e coloca numa aplicação e coloca tudo no cartão de crédito, você vai pagar daqui 40 dias as suas contas. Então você tem 40 dias seu dinheiro rendendo, tudo que você gastar no cartão de crédito você gera milhas ou pontuação ou cashback em cima disso, e quando você for usar o dinheiro para pagar, você ainda rendeu 40 dias do seu dinheiro parado. Então você tem diversos benefícios nesse aspecto, né? Sim. Então, assim, depende muito de como você sabe administrar seu dinheiro. Né? A gente, como eu falei, a gente passou por essas fases. Hoje, tudo que eu puder eu faço no cartão de crédito, porque hoje a gente consegue se organizar dessa forma. Mas tem que ter cautela, eu não posso ser imprudente de falar assim, olha, faça isso, né? Acho que até porque eu indicaria falar com especialistas, que tem gente que sabe muito mais que eu com pontuação de cartão, tem gente que sabe ganhar muito dinheiro com isso, inclusive. Que vale a pena ver essas coisas, mas o cartão de crédito tem que tomar muito cuidado. Se você for utilizar o cartão, só use o cartão para compras daquilo que você já tem o orçamento. Então assim, eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho desconto à vista, então eu vou pôr no cartão. Ou porque eu vou ter o benefício de ganhar dinheiro no cartão. Não compre coisas que você não tem o dinheiro para comprar e você parcela. Para evitar de você não conseguir pagar, Exato. né, uma Você fatura. vai acumulando parcelas. Isso vira bola de neve. Não tem como. Pague o valor total da conta do cartão. Gente, o maior juros que tem no banco hoje é juros de parcelamento de cartão de crédito. Então, se você tiver uma fatura de cartão que você não vai dar conta de pagar, corta o cartão e cancela. Senão você vai ter uma bola de neve sem fim. É o maior conselho que eu dou sobre cartão de crédito hoje. Então, assim, tá dando conta de pagar o mês a mês? Beleza. O primeiro mês que você vê que vai enrolar o CEF, esquece, pode cancelar o cartão. Porque é o maior problema. E, assim, uma dica. Se você puder, evite parcelar no cartão de crédito. Porque eu falei, só compre aquilo que você tem dinheiro à vista para comprar, mas você prefere pagar no cartão por causa dos pontos ou do rendimento da conta. Porque se você parcela, você tá, depende, já imagina você parcelar um abastecimento de carro, você parcelar um mercado. Você tá maluco. Agora que você vê. Você vai parcela, você tá pagando 3 mil reais de cartão só de parcela, que você já consumiu. Tá? Sem falar que hoje tem aqueles parcelamento automático, né? Quando não paga o total. Exatamente. E aí, cara, para finalizar a parte de finanças, né, eu acho que aqui é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Até o pastor Davi comentou nessa pregação e a gente tinha acabado de ministrar isso para os noivos no sábado, falando sobre a perspectiva de eternidade, né? Quando a gente vai falar sobre finanças, e a gente já deu uma pincelada sobre essa questão, mas foi onde está o seu coração e tudo mais, mas lembrando do First Chain, do vídeo que ele faz da corda, né? É muito Então, se você não viu, assista esse vídeo, né? Chama A Corda, do First Chain. Ele vai ilustrar uma corda gigante, branca, e aí tem uma pontinha vermelha. E ele fala, cara, você se esforça para andar esse milímetro na parte vermelha, e luta aqui para andar mais um pouquinho aqui, conquistar isso, e faz coleções de DVDs, de filmes e não sei o que. Você gastou 7.000 horas vendo séries e tal. Só que você não se dá conta que todo esse resto dessa corda branca é o que você vai ver na eternidade. Então, qual é o propósito? E aqui eu falo não só sobre finanças, né? Como você vai gastar o teu dinheiro enquanto casado, mas qual é o propósito do teu casamento? Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que Deus nos uniu há 17 anos atrás e a gente já recebia palavras de pessoas de Deus falando que a gente cuidaria de famílias. A questão é que o propósito não pode mudar. Os planos podem, mas o propósito não. Então o propósito de Deus para a nossa vida é cuidar de famílias. Hoje é através de noivos, namorados, etc. Então o plano é esse, mas o propósito é família. Sim. Amanhã pode ser que o plano mude, Deus pode mudar e falar, agora vocês vão cuidar de casamentos. Ou de filhos, de pais com filhos. Mas o propósito continua sendo família. Então, qual é o propósito eterno do casamento de vocês? Então, quando a gente vai falar sobre algo eterno, os investimentos que vocês fazem é para vocês? Ótimo, vocês têm que usufruir, gente. A vida tem que ter, sim, o seu usufruto, o seu deleite. Deus deu a vida para a gente poder usufruir de tudo isso que Ele fez para a gente. Mas, onde Deus está nisso? Será que Ele te deu 10 mil reais por mês para você usar os 10 mil reais para você?
certeza não. Entende? Então, assim, a grande questão é, de novo, por que que ele te colocou naquele lugar? Por que que ele te deu aquele salário? Por que que ele te colocou aquelas pessoas da sua volta? Por que que ele colocou aquela pessoa que você atendeu naquele dia no trabalho com tanta necessidade financeira e você tinha uma sobra naquele mês? Sabe, Deus movimentou nossa vida algumas vezes durante a nossa vida nesse sentido, e a gente se moveu para ajudar pessoas porque Deus me mostrou claramente, cara, eu te dei nesse mês porque eu te mandei essa pessoa para você ajudar. Então, não está em nós o bem. Sim. O bem está nele. Ele faz para que, na palavra fala em 2 Coríntios, que a sobra daqueles que tiveram muito não existiu, porque ela supria a ausência daqueles que tinham pouco. Tá aqui. Então, para Deus, a parte financeira é exatamente isso. Aqueles que tiveram muito não sobrou, porque supriu a ausência daqueles que tiveram pouco. Sim. Então, isso é olhar finanças para a eternidade. Quanto isso tem me sobrar? Quanto eu posso investir no reino? O que eu posso fazer que é eterno? Para quem Deus me deu tudo isso? Né? E aí, pensando em casamento, por que Deus está nos unindo? Sim. Adianta você estar você adora mexer com jovens, com crianças, com adolescentes. E de repente a tua namorada não suporta a molecada. E aí? Vai dar certo? Você vai querer estar lá, né? Poxa, vamos no grupo, vamos lá liderar os meninos, vamos no acampamento de adolescentes. E de repente a menina só quer estar lá em casa vendo série a noite toda e não quer estar nesse negócio. Tem que achar um propósito em comum, né? Exato, não tem problema ela querer ver a série. Tá tudo bem se vocês quiserem fazer isso também. Mas será que dá certo isso? Porque o propósito, eu falei que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Será que o propósito que você tem no seu coração, que Deus colocou no seu coração para cumprir pelo reino, vai deixar de ser cumprido porque você está com uma pessoa que não tem a mesma visão que você? Se acontecer isso, vai ser bom? Acima do seu casamento está o seu propósito com Deus. Então o seu propósito não pode deixar de ser cumprido por causa do seu casamento. Ele tem que se unir e se transformar em algo muito mais poderoso. Os propósitos se unem, não tem que ser a mesma coisa. Não é porque a menina dança no Ministério de Louvor, o cara tem que dançar no Ministério de Dança. Não quer dizer Mas isso. um serve junto com o outro na igreja, pelo menos. Os dois têm que estar em consonância, os dois têm que gostar de servir na igreja. Ele pode estar, por exemplo, orando e intercedendo por ela. Exato, enquanto entendeu? Então, ela faz a dança, por exemplo. tem que existir esse equilíbrio. Né? Então não pode existir o jugo desigual. Isso em todas as coisas. Né? Eu acho que se a gente continuasse tinha mais coisas para falar ainda, mas eu acho que encerrando por aqui a gente consegue dar ênfase numa coisa muito importante falando em relacionamento, Deus. Acho que se a gente continuasse falando de finanças, de vida, de relacionamento, teria muita coisa para falar. Vocês têm, eu como aluno, né? Um bom aluno. Sei que, cara, foram 9 semanas, né, que a gente teve de aula. Mas eu acho que se a gente pudesse, na verdade vocês, né, vocês pudessem resumir esse relacionamento, né, em poucas palavras sobre o cerne, o centro para um relacionamento sadio, o que vocês falariam pra gente encerrar e deixar travado pra essa galera? A base, o fundamento é Cristo, lógico, mas assim, o que vocês falariam pro pessoal? Cara, eu acho que se a gente for focar no sacerdócio do homem dentro de casa, a gente está falando do papel de Cristo mediante a igreja. Então, se o homem cumprir o papel dele, o resto funciona. Porque quando Cristo cumpre o papel dele diante da sociedade, diante da igreja, ele faz isso, tudo funciona ao redor. Então eu sempre enfatizo muito isso. Não tem mais espaço para meninice. Não tem espaço para aquela pessoa que quer ficar. Eu acredito que colocar o interesse do outro acima dos seus. Exato. Também. A gente tem um exemplo, né, que até na apostila, que ele fala assim, isso é muito real. Eu já vi em diversos casamentos isso. Quando ele fala que quando o homem perde a noção da liderança dele, e ele começa a olhar para si,
e ele começa a dar valor para os seus brinquedos, né? Para os seus interesses, o seu ego. A mulher sente essa falta e ela começa a mandar nele. Faça suas coisas, vai lavar seu carro, arruma o seu emprego, como se fosse uma mãe. Mandando nos filhos. Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Como se fosse uma mãe mandando seus filhos. E ela começa a tratar o cara assim. Vai lavar seu carro, vai arrumar um emprego, faz alguma coisa de útil. E quanto mais ela faz isso, mais amarga ela se torna. E mais o cara repele dela. Isso faz uma bola de neve gigantesca. E eu insisto, quando a pessoa vai se justificar para alguém depois, quando chega no término de um relacionamento, a pessoa fala assim, realmente, você tinha que se separar mesmo, porque você não era feliz. Mas não é sobre isso. Exato. Deus não nos fez para ser felizes. Deus nos fez para ser santos, para sermos parecidos com Ele. Porém, quem é parecido com Jesus é feliz. Paulo não era feliz, fisicamente falando. Sofreu naufrágios, sofreu açoites, foi apedrejado. Pedro não era feliz, morreu crucificado de ponta cabeça, foi preso. Os apóstolos que foram martirizados por Jesus não eram felizes na terra, pela sua natureza humana. Mas a alegria deles estava no contentamento da obra de Jesus. Então a grande questão aqui é, eu me contento por honrar a aliança que eu tenho em Deus e com a minha mulher. Essa é uma alegria. E para mim acho que esse é o cerne. Então, veja, eu comecei a história falando assim, quando o homem perde a liderança da casa, quando ele perde o senso que ele tem que liderar a casa, quando ele perde a noção da responsabilidade da casa, aí vira uma bola de neve. Que a mulher não encontra a liderança. E aí ela começa a cobrar dele essa liderança. Quanto mais ela cobra, mais ele se afasta. Fica como uma goteira, né? E Exato. acaba... Provérbios fala isso, que a mulher é insensata como uma goteira. Então, começa essa bola de neve. Então, assim, acho que, como você falou, Deus tem que ser o participante dessa aliança, mas e o homem tem que assumir o papel dele. Essa geração que os homens são mais distantes da responsabilidade, né? Digamos Omissos, assim, né? Omissos, irresponsáveis, não assumem as coisas que têm que assumir, fazem das mulheres ter a necessidade de sobressair. E isso inverte os papéis. E se inverter os papéis, foge da natureza que Deus criou para ser. Então, né, acho que se a gente pudesse resumir, seria algo parecido com isso. Então, Deus tem que estar dentro desse casamento, assim como ela falou, oração, todos os dias, leitura da palavra todos os dias, honrar a aliança, priorizar um ao outro e colocar, e o homem ter claramente o seu papel. Cara, se isso tudo acontecer, você está no centro da vontade de Deus. E eu não falo aqui na posição de alguém que faz tudo isso, que é perfeito. O nosso casamento tem um monte de defeitos. Nós somos os primeiros a levantar a mão, né? Porque, como Paulo mesmo falava, eu sou o maior dos pecadores, né? Mas nós falamos como alguém que realmente quer tentar acertar e conhece a palavra e sabe que é assim que tem que ser. Então, se você hoje não está saudável no seu casamento, ou se você hoje busca ter um relacionamento saudável com alguém, busque no Senhor essa satisfação em primeiro lugar, né? Acho que o Senhor que vai te completar. E a partir do momento que você encontra no Senhor essa satisfação, Ele vai trazer esse desejo pela leitura, esse desejo de comunhão com a tua esposa, ou enfim, com o teu namorado, quando você tiver esse desenvolvimento de relacionamento. Sim. E aí o restante vem. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acho que ele pode concluir com isso. É isso. Lucas, pá, Deus abençoe. Amém. Quando fez o convite eu já fiquei feliz, mas depois dessa conversa acho que deu um panorama de tudo que a gente já conversou e eu tô sendo abençoado daqui demais. Lembrei muita coisa, ouvi muita coisa e oremos porque é muito bom estar no centro da vontade de Deus. É o que o Rafa fala. É fácil
fazer tudo certinho? Não, mas é muito mais difícil quando você não tá tentando estar nesse lugar. Então Deus abençoe muito pela vida de vocês. Espero que a gente possa marcar mais vezes outros podcasts. Finanças, Renato, você viu que o cara... Marcar um específico pra isso. Ele gosta. Então, Deus abençoe mesmo. Vamos marcar mais vezes. Pessoal, se assistiu até agora, eu não sei se isso aqui vai estar no YouTube, no Deeper. No Deeper? Então eu nem vou fazer pra se inscrever. É isso aí. Não precisa, né? Claro que precisa. Ué, Falar. você falou que vai estar? Pode falar. Não, vai estar no Deeper. Ah, verdade. Pessoal, se você chegou até aqui, se você não chegou também, se inscreva. Deixa o seu joinha, que mais que fala? Assim, compartilhe esse vídeo, né? Com o máximo de pessoas que você puder. Se você conhece uma pessoa que precisa ouvir isso, mande pra ela. Se você conhece alguém que não precisa ouvir, mande pra ela também. E veja o vídeo. Então, Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Ache a gente nas redes sociais. É verdade, nossa. Olha, você não encerrou não, né? Não, tá Então, muito bem, então vamos lá. É verdade. @LucasLCalado. Eu não- Underline Paula Calado. Underline, tô legal. Sigam a gente lá, procurem a gente lá. A gente está diariamente publicações sobre mentoria de casais, de relacionamento e também de finanças, tá? Com alguns insights, algumas coisas relacionadas a finanças também diariamente, tá? E também se tiver alguma pergunta, tá? Deixem também inbox lá pra gente no Instagram, a gente pode continuar os assuntos. É muita coisa que a gente teria para falar, né? O tempo é curto, então a gente pode se aprofundar melhor depois no particular também. Depois pode ter uma outra continuidade, uma parte 2 aqui, né? Com algo específico, vou falar de finanças ou qualquer outro assunto também. E aí, comentem aqui se vocês quiserem também a parte 2, né? Tem que fazer, né? O merchan. Tá certo. E, então, gente, é isso, né? A gente fica muito agradecido, queria agradecer a oportunidade, gente. Ilgner, o Renatão aí, a nossa igreja, a comunidade Viner, pelo espaço, pela confiança, né? Agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade também. E... Como diz o André. Como diz o André, a gente é muito nós legal. somos muito legais. É isso. Valeu. Gente... Valeu, pessoal.